título proposto é esse, o que rola além da bola, né? E a ideia é essa. Mas o Medalha, antes de começar o programa, atendeu um celular e veio ali uma notícia meio trágica para o esporte, né? Não morreu ninguém, já vou avisando, mas é... Deve ser uma indicação política para algum cargo do esporte. Uma coisa que não irá mais acontecer. Diz aí, Mário. Mete o furo neles. Coincidentemente, as duas informações que eu tenho não são nada boas e são de Chapecó. Tem origem em Chapecó. A primeira delas, que é mais antiga, eu já toquei nesse assunto na minha coluna Notícias do Dias, é a que acabou paz e amor e solidariedade com a Chapecoense. Um dia isso ia acontecer, eu não tinha nenhuma dúvida. Demorou, viu, Mário? As famílias... Uma semana, né? As famílias... mas é que é uma coisa bem próxima e bem interna. As famílias das vítimas contrataram um escritório de advocacia em Porto Alegre para acionar o clube. É um escritório especializado em litígio entre jogador e clube. E também contrataram esse mesmo escritório, está fazendo uma parceria com um escritório de Miami, especializado em indenizações de vítimas de acidentes aéreos. E hoje eu tive uma outra notícia, também nada boa, que está entrando nesse circuito um terceiro escritório, também de Porto Alegre, também contratado por famílias das vítimas, também com o mesmo propósito. Então, a Chapecoense, pelo que eu estou vendo, vai se incomodar muito, e é uma coisa, eu acho muito triste, porque aí entrou a questão do dinheiro. Porque o clube não conspirou para isso, né? Não. Chapecoense Mas um procedimento inadequado. Não, mas... Muita gente tem conhecimento, não, né, Renato? Mas não é questão... Pois não é uma questão de mau procedimento. É uma questão de legalidade, que é o seguinte... Vamos supor, o goleiro da Chapecoense, o Danilo, teria, hipoteticamente falando, exato, contrato por 5 anos. E foi interrompido contra a sua vontade. Mas a Chapecoense, mesmo que pague o contrato de 5 anos, a família pode alegar o lucro cessante. Não, mas ele tinha condições de jogar por mais... essa figura, né, jurídica, né, o lucro por cessante. mais 5 anos. É isso que o Renato acho que falou, e falou muito bem. Demorou muito para acontecer esse tipo de coisa. Bom, isso só para dizer, não deixar de dizer isso mostra que a tragédia não é só aquela coisa linda que o Galvão Bueno diz na televisão, aquele choro, aquele faturamento extra, né? Mas imagina, que esse pessoal fica fazendo, me incomoda muito isso, sabe? O sujeito faturar em cima. Eu acho que teve muita gente que faturou em cima da tragédia. E está faturando. Eu vou falar, esse aqui tinha amigo lá dentro, eu tinha amigo lá dentro, o Mário tinha amigo lá dentro. Não sei se o Marcelo tinha. E eu chorei, senti, fiquei muito sensibilizado por um bom tempo. Sabe que o Podiac era meu queridíssimo amigo, o Djalma, meu queridíssimo amigo, Kleber Santana, trabalhou com ele no Havaí, trabalhei com ele no Havaí. Eu, por uma semana, 10 dias, chorava, me pegava chorando. Eu vi gente que não tinha nada a ver com a coisa, Chape, a camisa da Chape, levava a camisa da Chape para tudo quanto é lugar, querendo faturar um pouco. Eu vi assim, querendo faturar um pouco em cima. Mas eu pensei da mesma maneira que o Renato. Eu acho que daqui a pouco, os advogados de porta de cadeia, vamos ver o que a gente pode... Porque é do sem vergonha esse tipo de atitude. Né? Nos piores momentos. Eu acho que a família que tem seus direitos e tem que correr atrás de seus direitos, olha, cara, o Danilo tem contrato de 3 anos, tá, mas ele estava tinha jogadores com pré-contrato com outros clubes. Tá, isso aí. E aí tem essa figura jurídica aí que eu não entendo nada, lucro cessante. Então, e que aí, se eu tiver oportunidade, vão correr atrás. O lucro cessante é quando há uma interrupção do salário ou do pagamento, existindo um contrato. Né? E a gente tem que entender uma coisa. No caso, digamos assim, uma alegada possibilidade da carreira, no caso da carreira do atleta, como o Chico lembrou,
tinha Atleta com pré-contrato com o clube. pré-contrato. E outra coisa, a gente tem que lembrar que esses jogadores eram a principal fonte das suas famílias. Não estou Sem dizendo apenas da dúvida. sua mãe, mulher e filho. Mãe, pai, irmãos, tios, porque o futebol tem essa particularidade. O jogador de futebol é o desafogo de uma O família. cara carrega mais 20, Carrega 30, mais 20. E se for bem sucedido, aparece mais 40 familiares. É verdade. Então, quer dizer, o então, jogador sustenta todo enquanto sobrenome, né? juridicamente eles tiverem uma brecha para conseguir, eles vão correr atrás. Pô. O Marco Aurélio Cunha, Mário, o Marco Aurélio Cunha, que à época, primeira semana, quando aconteceu o negócio, estava todo mundo sensibilizado, e a entrevista mais lúcida que eu vi foi do Marco Aurélio Cunha. Ele falou assim, olha, eu conheço futebol, e tá todo mundo dizendo que vai emprestar jogador de graça para Chapecoense, vai fazer aquilo, vai fazer isso. Ele falou assim, eu já consultei meu departamento jurídico, e levou o advogado na entrevista. Ele disse, ó, o que o São Paulo vai fazer para Chapecoense é o seguinte, o São Paulo tem um jogador emprestado para Chapecoense, Matheus Caramelo. O São Paulo vai honrar o contrato desse jogador pelos próximos 3 anos que ele teria aqui. Perfeito. Essa é a ajuda, porque todos vão ter o direito de pleitear na justiça os salários que tem à frente. Essa questão do lucro cessante até não foi citado, mas você tem contrato. Peraí, Sim. ele morreu a serviço do clube. Ele não morreu um acidente de moto. isso aí. Chegou a moto Não foi particular dele. ali ao clube. Isso, Ele exatamente. foi Direto do clube. numa programação oficial do clube. Estava trabalhando. Tá trabalhando. Estava trabalhando. A serviço. Mário, só... Não, é só para completar uma coisa que o Chico falou, eu não quero fazer julgamento, eu não sei de quem foi a iniciativa, e eu não tenho esse conhecimento. Se foi de advogados, se foi... Eu sei que tem um grupo de mulheres, de viúvas, Sem dúvida que vão atletas se que reunir. estavam já, isso bem antes, há uns 20 dias, ou um mês, já estava sabendo disso. Que eu acho que é natural. Elas eram sustentadas, enfim, era aquela coisa da família. Mário, que houve dependiam... logo após a tragédia, é assim, olha, o seguro vai pagar isso, o seguro vai pagar aquilo, o clube vai honrar com isso, aquilo. Mas eu pensei naquele dia que assim, que vai haver um imbróglio jurídico nessa coisa aí. Sem dúvida. Vai. A gente tem que se colocar no lugar dos familiares também. E no momento eu acho que a Chapecoense, aí até prova em contrário, se comportou muito bem. Agora, não sei o que acontece juridicamente em cada caso. Eu acho que é normal que as famílias se reúnam para buscar os seus direitos. Até porque a gente sabe que muitos nem têm conhecimento, né? Estão sendo orientados, evidente, por alguém. Sem dúvida. E não vai ser a Chapecoense que vai Há um orientá-los. tempo atrás, a Chapecoense até soltou uma nota oficial dizendo que tinham advogados procurando familiares e fazendo tal coisa. Agora a questão é a seguinte: e não é Chapecoense, qualquer clube do futebol brasileiro hoje, qualquer clube, se ele tiver que pagar uma folha de 35 jogadores aqui e uma paralela de 35, ele quebra. O Chico sabe bem do que eu estou falando. Já pagando só de 35 Isso, já é difícil. Já é difícil. Se ele tiver que pagar mais 35, é inviável. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem milagre, não tem mágica. A gente fala assim, um grupo de 40 jogadores, que já é um absurdo, e que eu cheguei a ter, tanto no Avaí como no Figueirense. Quando eu cheguei no Figueirense, tinha uns 52 atletas. Quando eu cheguei, né? A gente já é um absurdo, economicamente, financeiramente inviável. Imagina. E ainda 70. direitos, com tudo. Padrão Série A de Campeonato Brasileiro. Pois é. Não Diga lá, tem Marcelo. gestão boa que a Não, Chapecoense tem. só quando a gente for agora passar para o assunto mesmo que nos trouxe aqui, só para quem ligou agora, e tem muita gente que está entrando só agora, Mário, qual é a manchete então do teu foro? O que então irá acontecer, afinal de contas, em Chapecó? Ou não irá acontecer, no caso? Um passarinho que está sobrevoando por aí, Passarinho dos bons, né? chegando de Chapecó, me passou a seguinte informação: Chapecó está desistindo dos Jogos Abertos e, por consequência, dos Parajás, porque quem faz Jogos Abertos Tem que fazer faz o Parajás. E esse evento esse ano era muito importante para Chapecó, porque ele foi levado para a cidade, porque a cidade está comemorando 100 anos, em 2017. Eu vou ampliar, eu não tenho mais detalhes da informação, eu vou ampliar
Eu presumo que haja aí um componente que está afetando todos os municípios hoje, que é a quebradeira, que é geral. E o investimento num evento como os Jogos Abertos é muito, apesar de o Estado ter a sua contrapartida, mas o investimento do município é muito grande. E já há um indício de que se vai para outro lugar, ou que alternativa? Isso aí é mais complicado. Antigamente, só para dar um parênteses na informação que eu joguei, 200 Jogos Abertos, a briga era de foice para ser sede. A briga era de foice. Hoje, tinha 3, 4 candidatos sim, e a eleição a gente fazia a escolha durante, nos últimos dias dos Jogos Abertos do ano seguinte. E era uma agora, Mário, cidade brigada. essa situação que você está se colocando agora não é a primeira vez que acontece. Né? Nós já Não, tivemos outras desistências. Na última década isso é um problema recorrente. E isso aí tem uma reunião do Conselho Estadual de Desporto amanhã. Isso vai ser discutido lá, mas eu sei como é que são esses caminhos aí. O Conselho às vezes não decide nada, isso vai lá para Sol, né? Que lá vira uma questão política. Sol, para quem não sabe, não é a Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo. E isso acaba virando um problema político. Pois é, nada a ver. Agora eu fiquei pensando. Nada a ver. Aliás, secretaria tudo bem, o resto não está combinando. Não, aliás, um nome muito impróprio para o que tem acontecido lá ultimamente. Então isso vai ser resolvido. Podia ser nublado, né? Nubladíssimo. Secretaria nublada. Mais nebuloso do que claro. Sol entre nuvens. Bom, então vamos nessa. O Senensat tem um teto aí de horário, tem um compromisso às 4 horas e a gente então... A gente quer saber qual é o compromisso do Senensat. Né? O Marcelo sabe, é verdade. Não tem problema nenhum. Chico, eu estou desempregado. Bem-vindo ao grupo. Eu queria dizer esse troço aqui, mas mais um. Às 5 horas eu tenho uma conversa, então eu posso ficar até às 4. Ele só não tem mais a aposentadoria que o Paulo Brito. Paulo Brito tem 3. E a caminho da guarda, né, Chico? Tinha que falar do Paulo Brito. Paulo Brito está aqui. Está assistindo? Então estou morto. Acabou de sair. Tá ligando para ti agora. Está indo pro Twitter e pro Facebook me esculhambar. Mas só para terminar, para arredondar a informação, isso vai ser definido no Conselho Estadual de Desporto, que deve tratar desse assunto, tem reunião amanhã. Se a informação for correta, exata, e vai ser Conselho Estadual e a Secretaria que vão discutir isso. E é pena, porque era uma data importante para Chapecó. E uma cidade que já tem uma estrutura toda montada. Mas aí é outra história, Chico. Isso é uma coisa que me incomodava muito, porque eu trabalhei durante muitos anos com a FESPORT, com os eventos, enfim. Uma das coisas que me incomodava era o seguinte: a Chapecó, por exemplo, vamos dar um exemplo de Chapecó, que nós estamos falando de Chapecó. Chapecó, sede dos Jogos Abertos em 2010. Aí, 6 anos depois, sede de novo. O investimento tem que ser alto. Igual ou dobrado. Porque aquele mesmo ginásio. Não deixa legal nenhum. Não, aquele mesmo ginásio, aquele ginásio que fica, aliás, do lado do campo, aquilo ali, que eu me lembro, foi reformado umas 5 vezes. E eu joguei lá salão, joguei lá, fui dirigente de vôlei lá. Eu estou falando de Chapecó, lá tinha uma piscina olímpica. 99. Tinha uma piscina olímpica e térmica. Ali não existe mais. Pista de atletismo, eu não sei, eu já perdi a conta de quantas foram. Manutenção, não tem manutenção. Não, eles destroem a pista. Eles quem? Os municípios. No estádio do Marcílio Dias, teve Jogos Abertos, eu não vou me lembrar o ano. Itajaí foi 85, 86. Refizeram a pista um tempo depois. Passaram um trator por cima, tinha que mexer no estádio, enfim. Então é assim sempre. Estou falando de Chapecó, porque é o exemplo que está aí, mas isso acontece em todos os municípios. Eu garanto para ti, por exemplo, Criciúma hoje tem uma bela estrutura para fazer um grande evento.
Eu garanto, se Criciúma levar a sede para lá, Agora, eles vão pedir dinheiro. Florianópolis eu trabalhei com voleibol, Meu Deus, eu trabalhei aí- com voleibol com futebol de salão, né, como dirigente. Voleibol a gente chegou a 6 finais, desculpa, 7 finais de Campeonato Brasileiro. Cada ano a gente viu uma maquete diferente, a gente ganhava, né, e chegava à final, ganhava. O prefeito de então dizia assim, ano que vem está aqui a maquete, vocês vão jogar final nessa arena. E até hoje não tem uma arena para jogar vôlei nem futebol de salão, não. Até tem uma história gozada com o Leonel Pavan, que me parece que é o novo secretário, né? Sim. Ele era o governador interino, acho que alguém tinha saído para disputar o governo, o Senado, não sei se era Luiz Henrique. Luiz Henrique, ele era vice do Luiz Henrique. E o Pavan ficou de governador. Daí a gente ganhou o título, a CIMED ou a Unisul, não me lembro, um título, fomos recebidos pelo Leonel Pavan. Aí vocês perguntaram onde é que nós vamos jogar, né? Não. Aí a gente entrou o Lucão, o Éder, os caras alto, né? Alto, daí o Leonel Pavão olha assim, você é um time de basquete? Pô, eu não sabia que a Ciméria era um time de vôlei, que Mas, era ô, brasileiro, cara. Chico, esse é o nosso secretário. Mas é, cara. Aliás, o 7º Vai dizer o quê? na gestão Raimundo Colombo. Aliás, bom, na verdade nós já entramos no assunto, né? Uhum. Tá? Porque são essas coisas que a gente tem para o esporte não avançar mesmo, né? Me lembro, Chico. O que rola além da bola é isso, essa mentalidade É. tacanha, né? A Ciméria disputando uma semifinal, eu vendo o jogo na televisão, o Brasil inteiro vendo, começou a dar goteira no ginásio, aí Meu pega Deus. ventilador, liga os Você- ventiladores, você- que você não coisa imagina. deprimente, Eu não posso rapaz. cuspir no prato que eu comi, porque o capoeirão, querido capoeirão, Ainda bem que tem, né? ainda bem que tinha, cara. É porque a gente Imagina isso sendo televisionado. O A Brasil gente tinha inteiro, Marcelo. Marcelo, a gente tinha que fechar o ginásio, porque não cabia 1.700 pessoas, não cabia mais ninguém, e 1.200 fora. Entendia? E a gente fechava Quer o dizer, é ginásio. mentira até que não tem Goteira. demanda, que não tinha, tem público. não, né? tinha vezes Isso é que a gente mentira. tinha que jogar. Olha, era mais fácil estar fora do que dentro, porque chovia mais dentro do que fora. E isso que o Renato falou, a gente tinha que comprar ventilador no Angelone na frente. Que é na frente. Na frente, Felizmente é e na lá frente, né? os jogadores ficavam secando a quadra para ter jogo. E o espetáculo sendo visto pro Brasil inteiro, cara. Quer dizer, até fora, né, Chico? Porque canais É, afora, hoje né? em dia. O Mário, eu me lembro, há uns anos atrás, quando a gente começou aqui na Reda Brasil, Mário, lá estava ainda em construção aquele centro, como é que chama aquilo lá? Centro de convenção, né? De São José? Não, lá de Canasvieiras. Tem um nome. Centro não sei o quê. É, o bonito. centro de eventos. Centro de eventos, eventos. né? Quando aquilo estava sendo construído, se falou que aquilo ia ser uma Arena poliesportiva. poliesportiva, né? E foi bem nessa época aí que Florianópolis não tinha um lugar para. E a gente dizia, não, mas então agora vai ter. Bom, aí o Mário veio com uma informação, eu me lembro disso, está gravado em algum lugar na da Brasil aqui, que mexeram no projeto. Projeto estrutural, mexeram, baixaram, eu acho que foi isso, baixaram a estrutura, o teto da estrutura, e aí o que não permite mais se fazer competições de vôlei. Isso aconteceu também com aqui. E a administração São José, era- São José. E São o José. governador era o Luiz Henrique da Silveira. Marcelo, nós fomos jogar o quarto jogo da Confirma isso, né, Mário? 2005, 2006. Nós fomos jogar o quarto jogo contra o Minas. Se nós ganhássemos, a gente era campeão. Né? E se não perdesse, teria o quinto jogo em Minas, CIMED em Minas. Nós jogamos na Arena de São José. A gente chegou lá, a Arena não tinha para botar o buraco, para botar o poste do vôlei. Aí é brincadeira. Não, eles cercaram o O espaço. Arena pode correr. Não, eles Sabe? cercaram o espaço de quadra, Renato, com portas de vidro, que eles Isso, fizeram as portas salas. de vidro, isso. Então, no entorno do espaço que era destinado à quadra, tinham salas com portas de vidro. A publicidade Agora- põe lá do lado de fora do ginásio, né? Aquela placa, põe lá do lado de fora. É, para quem quiser. Mas isso Quer dizer, ficar até vendo. do ponto de vista mercadológico, a gente às vezes no futebol a gente faz muito isso. Eu mesmo reclamo muito que o futebol virou só dinheiro, só negócio e tal. Mas nesse caso aí, nem negócio é. Não, né? não dá nem para ser negócio. Você não tem onde colocar uma placa de publicidade, velho. Mas hoje, uma arena, eu acho que nós vivemos outro tempo. Né? As prefeituras quebradas, o apoio ao esporte. Eu Mas acho isso que é nós- agora, né? Agora. Eu acho que já não dá para ser como era no tempo de CIMED, tempo de Unisul, tempo de outros projetos bons em outras modalidades, porque as prefeituras estão absolutamente quebradas. Hoje eu acho que as prefeituras,
Eu acho que uma arena deve ter para trazer eventos, inclusive para tentar ganhar, fazer um negócio de uma Mas arena. a explicação, por exemplo, de Florianópolis não ter um lugar para jogar vôlei nacional, Não tem, tradição, não isso, essa Eu vou dar um exemplo explicação do agora salão. não vale. Marcelo. Porque a crise é do ano passado, ano retrasado. O futsal, gente. E antes? Estive falando com o Moreira semana passada. É, futsal. Falando com o Moreira. Moreira, meu querido amigo, responsável por eu ter jogado futebol de salão. No Colégio Catarinense, eu segui carreira depois. O Moreira, ele tem que pedir emprestado e ainda uma contrapartida com o Instituto Estadual, a antiga FAC, né, que era não é do teu tempo, eu acho que nem do Marcelo, mas aquele ginásio ali era da FAC, era ao contrário, era assim, e ali a gente jogava os jogos estudantis. Eu me lembro que eu jogava contra o Alferes Tiradentes, tinha um coleginho que tinha na frente, a gente jogava ali, e depois o Instituto fez aquilo no ginásio, só que o Moreira não tem onde jogar, porque a Confederação de Futsal, ela quer um ginásio 40x20, é a única quadra que tem essa e aquela lá do Sesc Senat, lá no Jardim Atlântico. Isso. Ele não tem, o Sesc não tem condição de estrutura, porque não tem a arquibancada. Não cabe nem torcida, né? A gente tinha um salão, tem um salão muito bom, tinha um vôlei, que era um dos melhores o melhor do Brasil, E não tinha um bom time de basquete, tinha handball, e não tinha um lugar em Florianópolis para jogar isso, cara. Que bárbaro. Não tem, né? Não tem, Não tem, continua não continua, tendo. tem. No tempo que. E vou dizer, a prefeitura de Florianópolis está falida, e tá, que todo mundo sabe, não é por ter investido nesse tipo de coisa. Não é porque fez isso. Não é porque fez isso, é. está falida por outros Aliás, problemas. eu diria que está falida porque não fez isso, entre outras coisas. Então, O Sérgio Cabral não andou por aqui, né? felizmente. Especialista, esse aí, especialista em Mas joalheria. andando ou não. Tá é cheio de notícia. A propósito, parecido. já que eu vou ampliar um pouco esse assunto. A Rede Globo, não foi sábado, eu acho, ou sexta-feira, fez uma matéria, denúncia, só é isso que me incomoda, estão fazendo agora. Na época, quem falava contra era pessimista, só faltava chamar de Contra o antipatriota, Brasil. contra o Tá, Brasil. é. 2 bilhões de reais. 2 bilhões de reais investidos. Isso que a gente sabe, no Parque Olímpico. Abandonado. A piscina cara, eu fiquei estarrecido. A piscina de aquecimento virou um poço de água suja. O local lá onde foi quadras de tênis. Pô, É. jogos históricos para a história do tênis. O Meligeni fez um tênis. artigo essa semana passada, falando exatamente disso. Encheram de areia, vai virar. Pô, no Rio de Janeiro precisa botar areia ali. Não tem areia em outro lugar lá no Rio de Janeiro, não. Na praia, eu pra tenho fazer vôlei de praia. Nada contra o vôlei de praia. Não, só pra deixar nada, claro, não. A questão é 2007, quando o Brasil vivia um momento único, PIB não sei quanto, bem, o Brasil vivia um bom momento. É público isso. Aí começaram, eu sou um cara que vivi no esporte a minha vida inteira. Aí, Copa do Mundo Brasil, sou contra. Vai Eu quebrar falei, o eu país, sou né? contra, lá atrás. Foi contra. Olimpíada no Brasil. Na época eu trabalhava com. Fui contra. Os caras, mas tu tá maluco? Mas aí, todos os políticos, começando pelo Lula e passando pelo Aécio, de situação e de posição, foram a favor. Em 2013, quando começou aquela questão das passeatas, das manifestações de rua, muita gente virou contra, que era a favor em 2007. Aí eu achei, agora que falta um ano, não dá para não fazer mais. Depois que você assinou o caderno de encargos lá, meu querido, Eu era falou que contra ia lá fazer. atrás. Eu era contra lá atrás, entende? E todo mundo sabia que o legado ia ser essa notícia que tu tá dando aí aqui pra gente, do Rio de Janeiro, 2 bilhões e não sei o quê. E aí... Mas tem mais, né, Chico? Não, tem muito mais. Só do Parque Eu li Olímpico. uma reportagem do Lúcio de Castro, que é um excelente jornalista, excelente, investigativo. Ele está com agora um canal no Twitter. Pô, lá muito bom. O cara é fera. Conheci pessoalmente, ele trabalhava também, chegou a trabalhar no vôlei, como jornalista. E ele fala que... E uma coisa que eu desconfiava, durante a reta final das obras para as Olimpíadas do Rio, o Brasil estava numa crise política sem precedente. E a notícia era Dilma, impeachment e tal, Já e tava tal, e lançando. tal, e tal, e tal, e tal. Ninguém prestou atenção nas contas da Olimpíada. Alguém vai achar essa caixa preta.
E vai sair coisa. Mas já estão achando. Já estão achando. Já estão achando. O Maracanã é um exemplo. Meu Deus do céu, cara. Não, agora acho engraçado que eles passaram o Maracanã, acho que foi para outra. Caindo aos pedaços, não sei o quê. Agora o Odebrecht disse que não se sente responsável. Mas Não, tem ninguém. Não, agora tem virou. Entregou ao consórcio Rio 2016 isso, em condições. Ministério do Esporte, o Rio 16 e a Odebrecht. Ministério jogo do de Esporte, que empurra. hoje é comandado por o Pitiani, que é do PMDB do Rio de Janeiro. É um jogo de empurra. Cara, olha aqui, ó. O Maracanã acho que continua sem luz, né? Está com a luz cortada. Não, tem. Grama, gramado. E aí a alternativa, o consórcio Odebrecht é que deveria estar. Cara, aí a alternativa é entregar para o Flamengo e o Fluminense. O vice-presidente do Flamengo é o Tá sujeito. preso. Está preso. Essa alternativa. Eu vi até as críticas do Mário, o vice-presidente do Flamengo está preso, mas não tem nada a ver com a relação dele com o Flamengo. Mas eu. Não sei, Chico. Não, eu Não vi sei. o que tu colocou. Não eu sou sei. flamenguista, não tem nada a ver com isso. O Flamengo era o clube mais endividado do país, cara. Mas não pode. Não vou podia querer dar nem, uma de João Dória, mas pode ser gestão isso. Não podia nem, Renato, não podia nem ter patrocinador. Perdeu o patrocínio da Petrobras. Na época da Lubrax. Por quê? Aí, tinha de dinheiro, repente, o Flamengo, cara, é o Mas não clube foi que de mais repente, contrata no país hoje. Mas não foi, na Mário, não camiseta foi de do Zico, repente. O processo de lidar com o Flamengo. Não, pelo amor de Deus, não sou Mas tão o Bandeira de Melo lá tem feito uma tá baita falando boa gestão. coração. Eu acho que. Não. Eu acho que o Flamengo ao longo. Não, pelo amor de Deus, cara. Até hoje eu sou muito mais Barcelona do que o Flamengo. O Renato sabe disso. Eu sofro e sofro pouco pelo Barcelona. Sofro pouco. Fácil torcer pro Barcelona. Mas o Flamengo vem numa mudança de gestão, e não é só no Flamengo, é uma questão, acho Onde é até. que foram as dívidas, Chico? Quem é que pagou essas dívidas, Chico? Pelo amor de Deus, não era pouca coisa. Não era. Não, mas uma dívida de 700 passou para 400, continua devendo. Se fosse um esquema. Só pro Romário, eles fizeram um acordo agora. Só pro Romário são 6 milhões. Só pro Romário. Fizeram um acordinho agora pro Romário. Um pouco mais do que o Havaí do Gás. Mas você sabe. Mas você sabe que o agora prefeito de Belo Horizonte, o Calil, Alexandre Calil, né? Ele disse o seguinte, eu me lembro muito bem, o Corinthians fez aquele, eu sou corintiano, né? Não, o Corinthians não para sabia. contratar. O Marcelo talvez não soubesse. Eu não sabia. Não. O Marcelo talvez não soubesse. Eu, quando trabalhei no Havaí, tu eras alvinegro. E quando eu lógico, quando eu trabalhei no Figueirense, tu era Havaiano, havaiano. lógico, isso aí não vai. Mas o Calil diz uma frase que eu achei fantástica mas no Figueirense tem verde, né? O alvinegro que tem verde é meio estranho, mas Lembra o Palmeiras. É o tricolor que não se assume. Que é o torcedor. Mas aí, para dizer o seguinte, ele falou assim, que a frase que eu achei perfeita dele, genial, ele diz o seguinte, quando eles contratou o Alexandre Pato, foi aquela palhaçada, porque um cara sem sangue lá, vai jogar no Corinthians, não vai, deu errado. Aí ele falou assim, mas se Corinthians e Flamengo não jogarem 50 milhões fora todo ano, não tem como disputar com eles, pô. Eles têm que fazer isso todo ano. É uma verdade. Não, porque é o seguinte, bem administrado, se Corinthians e Flamengo, né, fosse bem administrado, não teria. Era Barcelona e Real Madrid, Chico. É isso não aí, tem. é o nível dos outros. Quantos milhões eu vou falar milhões, porque de torcedores tem Corinthians e Flamengo nesse país? Acho que 90 ou 50. Não sei, mas muito. Cara, se administrar isso aí, o clube nunca vai ficar endividado, vai ter estádio que o Pois mas isso aí é parte desse papo aqui. Por que isso não acontece? É só por conta da má administração, da roubalheira? Não. O que é isso, cara? Aí eu vou dizer Isso é de dentro, mercado. tá? Vou dizer Até de quem dentro. defende futebol, Eu business. trabalhei em 2 clubes grandes de uma cidade e de um estado, né, que é Havaí e Figueirense. É um ciclo. A má gestão é um fato, a gestão amadora é um fato. São Paulo prova isso. Essa questão, a relação, direção, imprensa, torcida, isso aí é complicador para uma gestão, porque o cara que é amador e não é profissional e que vai dizer assim, eu vou fazer isso porque dá resultado, está aprovado, deu resultado. Agora, se eu escutar o Mário Medalha dizer que eu tenho que mandar o meu treinador embora, e eu não tenho convicção que eu vou mandar meu treinador embora, mas a torcida está pedindo no WhatsApp o treinador embora,
e eu estou sendo ameaçado, eu vou lá e mando o treinador embora. Tem que criar um fato E aí novo, eu vou pagar para esse treinador em março, eu vou pagar o ano todo para esse treinador. Só que em março, em maio, eu já estou com. Esse treinador que entrou, eu já tenho um outro. Eu vou pagar 5 treinadores durante o ano. O time não der certo no estadual, nas 3 primeiras rodadas, aliás, hoje o Mauro Ovelha foi demitido. Caiu, 3 jogos. Cara que fez milagre com o Brusque ano passado. Pois é. O jogador, eu vou contratar 4 jogadores. E eu escutei isso várias vezes de dirigentes. Disse, não, mais vale a gente arriscar agora, porque a cota de Série A é melhor, e depois não fica, e o rombo vai aumentando. Isso é claro dentro de uma administração de futebol. Por isso que eu questiono o que o Mário falou, é que o Flamengo está, embora também tenha mandado o técnico embora, ele está tentando reverter um pouco a torcida. E eu, como torcedor do Flamengo, eu vou dizer, eu não me incomodo de ficar 4 anos sem título do que ter um clube saneado. Eu sou... Você é minoria. Você conhece o problema estrutural de lá de dentro. Eu acho que eu sou o único, não sou minoria. Não, o torcedor comum não aceita Não isso. aceita. Não aceita. Porque o torcedor comum diz o Mas não seguinte, aceita e faz o quê? não. Segue o baile. E Ei, um abraço pro Gaiteiro. hoje, que é o que Aí ele acontece. deixa de ser sócio. E hoje em Marcelo, dia, ele com as para de redes sociais, frequentar, Renato, com as redes sociais, porque antigamente, né, Pedro Francisco Horta, Márcio Braga, Vicente Mateus, não tinha rede social, cara. Hoje, o presidente tem rede social, todo mundo pressiona, tal. É uma pressão gigantesca, cara. É uma pressão gigantesca. E o cara vai ceder. Uma hora vai ceder. Nós, da imprensa, temos um fator, uma parte importante nisso aí. Todos temos, Sabe? todos. O torcedor está se afastando do estádio aqui em Florianópolis, muito. Eu acho que todo mundo tem uma parcela de contribuição. Nós da imprensa também. Tem. O Concordo Tostão, contigo. uma vez, o Tostão, uma crônica dele, aliás, craque, não só nos campos, mas na crônica, ele chegou assim, o futebol tem que mudar o diretor, o dirigente, tem que mudar o jogador, tem que mudar o treinador, tem que mudar a imprensa e tem que mudar o torcedor também. Porque o torcedor acha que é coisa. Mas, Que Chico, aquilo ali é um Chico, negócio privado Chico. dele. É apenas a paixão dele. Ele assim, não, eu pago. A maioria não é sócio, gente. É. Mas o A Chico, maioria não é sócio. Você paga e paga pra quê? Você paga pra ver o filme. O filme é ruim, você vai lá e quebra o cinema? Pois Não dá, é, né? pois é. isso tudo, Chico, o problema é o seguinte, nós somos um povo mal educado. Eu não estou falando de etiqueta, estou falando de cultura, sabe, de escolarização, de conhecimento. O resultado está aí. Dia a dia, né, Mário? Isso aí que vocês estão falando, isso aí não é uma coisa segmentada. Nós estamos assistindo o que está acontecendo no país inteiro, isso tudo fecha um ciclo, cara. Não tem como ser diferente. Não podia ser diferente. Mas todo mundo acha que é, Marcelo. Porque no futebol, a justiça esportiva tem que funcionar, mas no país não funciona. Não pode ter violência lá dentro, mas lá fora pode. Quer dizer, o futebol é diferente. Exatamente, é isso. Futebol é diferente, então. Não. Tem uma redoma de vidro, é o futebol. O futebol resto não é país. diferente da sociedade. É isso aí. Mas é que o futebol lida com uma coisa que as outras coisas não lidam, A né? paixão. Que é a emoção, É a que é a paixão, né? Mas Você tá apaixonado é uma coisa complicadíssima. Né? Mas está havendo um Gente, esfriamento nesse aspecto. Mas, gente, né? eu subi. Não, o pessoal faz força para isso Não, acontecer. Mas, Marcelo, um Qualquer exemplo. hora Um dessas, exemplo, a claro. gente já sabe na televisão, quando sai gol, a gente vê nos compactos aí, sai gol e sai gol. Não tem ninguém no estádio. Sim. É o sujeito da mesa lá que Te dou um bota- exemplo da bota paixão. som. A paixão Os do estádios torcedor. estão vazios. Eu participei do acesso do Avaí, se não me engano, foi dia 2 de dezembro de 2014. Com acesso meio da sorte, meio no acaso. Avaí subimos. Vasco, 1 a 0 Avaí pro Vasco Marquinhos. 1x0, subimos. 2 de dezembro. Deu tudo certo. aquele dia. Aí eu fui, já estava com uma operação marcada, dia 6 de janeiro, o meu problema de saúde tinha voltado, tal, dia 6 de janeiro eu operei, dia 30 de janeiro, dia 2 de fevereiro eu voltei, e o Avaí tinha perdido 2 jogos ou 3 jogos seguidos. Até aquela mensagem que eu mostrei em off para ti aqui, naquela época. Eu tinha participado do acesso como o único responsável do departamento de futebol do Avaí. Em 2014 fui eu, porque o Rondinelli saiu cedo na briga com o Luiz Alberto e eu fiquei sozinho. Sim. Até porque o Avaí não tem dinheiro para contratar mais ninguém. Fica com o Chico mesmo. 2 meses depois, tinha gente invadindo a ressacada. E me dedo em cima de mim, eu com uma bolsa de colostomia, com os pontos ainda. Não sei que eu tinha 45, 60 pontos, aquele ponto desde aqui até o peito, e negros me xingando, querendo me agredir, cara. 2 meses depois de eu ter subido, participado do acesso,
Eu falava, que isso, gente? E o cara falava assim, então é figueirense. É, Eu falei, mas não, aí pois é, eu sou figueirense. Eu vim pra cá, subi o Avaí, ajudei a subir o Avaí, mas eu sou figueirense. Isso Eu aí. vim pra cá pra acabar com o Avaí. Até a subida tu eras Bom, havaiano, né? mas só. Aí Só na que primeira eu crise, tô falando, o- eu tô o falando, time. eu tô falando de uma experiência própria. Ah, todo torcedor assim? Lógico que não. Mas tem gente que pensa Não, mas assim. a coisa tá pior, Chico. Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu faz mais de 2 anos que eu não vou ao estádio. Eu tenho pay-per-view das 2 séries e vejo o campeonato isso é uma estadual pelas evidência, 2 né? séries. Eu não vou mais, porque, cara, primeiro, não tenho onde estacionar o carro. É um esforço muito grande para o torcedor não ir, né? E aí, exatamente. O estímulo, aí tu bota não o existe torcedor- estímulo. Aí eu não tenho onde estacionar o carro. Aí chega no estádio, eu como cronista, como jornalista, que sou um pouco conhecido, aí vem torcedor me cobrar de cara cheia, babar na minha orelha, me encher o saco, entendeu? Porque as cabines de imprensa não são Tá, respeitadas. mas espera um pouquinho. Não, mas eu- aí tu não vai ao teatro pelas mesmas razões. Não, não aí vai ao eu, cinema aí eu por não causa vou, disso não, também. aí eu não vou ao teatro porque o teatro é muito caro. Mas se Tu não vai tomar um Aqui pra gente café não- no o teatro café não é porque- paixão. pelas Aí mesmas nós vamos razões juntos. também. Se tu for um crítico de teatro, tu não vai ser parado na rua, porque ninguém sabe a cara do crítico do Exatamente. Pô, aqui o Renato é um cara super conhecido dos torcedores. Eu tenho certeza que se o Renato ficar nas sociais do Avaí de Figueirense, ele vai se incomodar durante o jogo. Pai, eu tive um qualquer episódio lugar, que é. se o cara certo, eu não estava aqui conversando com vocês. O Avaí estava naquela cai não cai lá em 2011. 2011. Então, simplesmente o cara veio com um capacete e falou: tem um presente para você. Tava eu e o Rodrigo Faraco. E eu entrei, porque eu tava fechando Tu a tava porta, ele entrando? deu o capacete, deu mais uns 4 no carro, assim, para arrebentar. Se ele pega a minha cabeça, como é que faz? Você chega nesse estágio, você fala, pô, eu Pois é. preciso repensar isso aqui. Mas, o Renato, essa coisa da educação, que até eu quero agora perguntar para o Chico. Ó, só deixa eu dar uns agradecimentos aqui, o pessoal que tá até interagindo aqui. O Everton Alessa, que é da TV Palhoça, viu? Aham. O pessoal tá nos assistindo aí. Chique isso aqui, hein, Marcelo? Não, vamos servir. Traz pra cá pro pessoal também. Não sei se o pessoal quer café. Daqui eu a acho. pouco. Aguinha. Isso é uma aguinha uma aguinha de boleiro. Não tem água, ele Não é aquela aguinha que serviu no vestiário do Figueirense lá pelos Isso aqui é que, idos de é que 70 os e- argentinos deram pro branco. Isso que o Marcelo vai fazer com a Aqui, ó. gente. Deixa eu rir de mim mesmo. Deixa eu rir de mim mesmo. Eu falei agora há pouco, Everton Alessa, né? Não, é que o Facebook diz a coisa pela metade aqui, então tava só Alessa. Everton Alessandro da Silva. Tá bom, Alessandro? Muito obrigado, viu? O professor Guerini também está nos acompanhando. A Dervina Turossi está nos acompanhando. A Fernanda Denardinho. A Fernanda Denardinho é a filha do Pedro Ernesto Denardinho, lá de Porto Alegre, grande narrador. Ela mora aqui. Não, ela está nos assistindo pelo Facebook, né? Beleza. Lá em Porto Alegre. E também a Sandra Conceição está nos acompanhando também. Sandra Conceição, É, Sandra também conhecida Conceição. como mulher do Pimpa. Então. Sandrinha. Meu pai deve estar escutando, cara. É. Meu pai é o meu ouvinte número 1, onde eu tô, ele está escutando. Não, tu sabe que eu tinha às vezes Beijo pra Sandra. programa de madrugada. Um ouvinte, né? Quem era? A Dona Lenta. Né? Dona Lenta, minha Conhece a mãe. Sandrinha, né, Mário? Claro. Ouvinte da madrugada. É isso aí. Bom. Não, eu queria fazer uma Pingo é o colocação. Eu novo queria técnico agora. do Brusque, desculpa. O Pingo? Mário. Pingo é Ah, o técnico do Brusque. Trabalhasse com ele, né? Trabalhei com o Pinguim. Eu tirei ele do. Eu contratei ele quando ele estava no Brusque fazendo uma bela campanha para os Avaí. Pois é, agora tá voltando. Eu gosto é do padrão do dirigente de futebol brasileiro. Tu tem um treinador igual o Mauro Ovelha, que do pescoço para baixo tudo é E canela. agora pega um treinador que gosta de bola no chão. Joga no 3-5-2 e bola alta e tal. E agora você pega o Pingo, que é um cara E quem que fez o bota a plantel bola foi o no Mauro chão. Ovelha. E o Pingo vai ter que fazer futebol com o plantel do Mauro Ovelha. E se o treinador do Figueirense for demitido? E ele que montou esse time também. Sim, sim. Meu Deus. O Marquinhos Santos ele só não montou o time, ele trouxe também o gerente de futebol. Aliás, né? é o contrário, né, cara? Normalmente é para ser, né, É. Chico? Mas Mas eu queria aproveitar a experiência do Chico de vestiário para perguntar duas coisas. Uma delas. É um bicho desgraçado, né? Ele faz uma volta, mas ele tá. Mas uma. Não. Pode falar palavrão? né? Vai me fuder. Pode. Uma delas. Uma delas, inclusive, relacionada com a nossa profissão. Mas vamos lá. Eu estava falando de educação, eu acho que o jogador brasileiro é um dos mais mal educados do planeta. Tá?
É um inferno você assistir um jogo de futebol hoje. A FIFA, aliás, está querendo implantar um negócio que só o capitão vai poder Você falar está falando com o do árbitro. jogador? Jogador. Pô, Eu acho isso muito bom. Mas aí não vale. Tem que falar mal do dirigente. Não, jogador, eu vou chegar lá, meu amigo. analfabeto. Mas o Mário tem razão. Vou no seguinte chegar lá. sentido, É. Eu tenho pena do cara que é árbitro no Brasil. Tem 22 caras querendo enganar ele. Mais um de fora. E mais Uma coisa o impressionante. treinador na beira mais do um de campo, fora. mais o outro preparador, enfim. Mas aí que eu quero chegar. Chega que eu tô... Não, para mim falta a voz do vestiário. A voz inteligente, a voz do bom senso, que é, pô, cara, não pode pegar o jogador e dizer para ele assim, ó, escuta, cara, deixa só o fulano que é capitão ir lá reclamar do árbitro. E para Mas aí tu, para jornalista, vai dizer que o cara está sendo Não, mas censurado. pera aí um pouquinho. E para de te jogar no chão, cara. Para, não faz simulação. Pô, e outra coisa, quando tu cair, tu em vez de ficar arrumando a meia, vai te colocar para receber um passe, a lateral, cobrança de falta. Acredito que o Roberto Carlos aí embutido aquela... Bom. Eu Então, vou fazer o papel do advogado do diabo aqui. Nós somos os primeiros e os técnicos também a cobrar do sujeito que o cara... o sujeito é inexperiente, ele não teve catimba, o goleiro não teve catimba, não segurou o jogo. De mim tu nunca vai... Essa era a hora do cara segurar o jogo, estava 1-0, eu vou responder. De mim eu sou um cara, eu fui atleta. Tá? Uma coisa é a discussão com o juiz, isso é uma coisa muito difícil na adrenalina do jogo. Eu sou um cara relativamente calmo, eu era muito temperamental, eu fui temperamental na época, eu jogava tal. Na hora do jogo é uma coisa, tu fora, analisando, né? Não, mas o é diferente. Mas aí... Eu chegava para os jogadores, muito essa coisa, não adianta, porque se tu vai fazer uma falta e tomar um cartão amarelo, é uma coisa. Tu tá no jogo, agora tu tomar 2 cartões por reclamação é de uma Não, mas e a falta de ataque também? O cara tá lá no ataque, vezes, aí ele vai dar uma pancada num zagueiro, tá lá quase na linha de fundo, pra quê? Vezes, Então isso para mim... O teu Corinthians, o meu Flamengo, o teu Grêmio, a gente tá assim, o cara tá cercado. 2 caras do meu time, o cara tá na lateral sem ter o que fazer, torcendo para alguém. Aí o cara chega e empurra, falta. Uma falta da lateral, o cara mete na área, gol e acaba o jogo. Tá, o Chico, pode ser ingenuidade minha isso, talvez eu nunca vá, nem meus netos, bisnetos vão ver isso, mas é uma coisa que eu fico irritado. Essa coisa então do jogador, da simulação. Do jogador sentar quando recebe uma falta, aí vai arrumar a meia, ele olha para cima, olha para o lado, a simulação, aí arruma a meia. Pô, será que não tem um treinador que diga pro cara, escuta aqui, cara, em vez de ficar arrumando a meia, levanta e vai te colocar melhor para receber um passe. Em termos de simulação, o Brasil é campeão mundial. Eu vejo mas futebol tu espanhol, diria isso eu até, vejo futebol inglês. Tu diria isso numa final de campeonato, faltando 2 minutos, o time tá ganhando de 1-0. Ele ia xingar o cara. Tu ia xingar o cara que tá fazendo cera. Fazendo o quê? Fazendo cera. Não, mas não tô Esperando falando, o jogo terminar. não tô falando de cera, tô falando... Simulação. Não, nem na simulação, tô falando essa coisa do jogador sentar e arruma a meia e mexe no cabelo e dá uma cuspidinha pro lado. Hoje existe... Puta, que troço irritante, cara. Eu concordo com o torcedor, mas isso aí é cultural do jogador brasileiro, principalmente. Tá? Agora, eu vou te falar, o torcedor do Inter, a gente também, se pega de vez em quando falando umas besteiras enormes como torcedor. Né? Então, quer dizer, lá dentro é diferente. Hoje existe uma coisa que é chatérrima no jogador de futebol, que não existia na época do Zico, Pelé, é o marketing pessoal. Sim. Hoje, o Renato... Qualquer jogador tem assessor. Assessor. Liga para o assessor não faz nada também. Não, o assessor, ele deveria fazer. O jogador a fazer ele deveria fazer. Deveria, o empresário deveria cuidar da carreira do jogador, não só na hora de renovar o contrato, ou fazer e ganhar o dinheiro. E fazer uma transferência para um time maior. Ele devia dizer, ó, garoto, tu és jogador de futebol, a tua imagem vale muito. Tem que ser uma imagem de atleta, tu não pode sair na gandaia, tu tem que aprender a falar direitinho. Tem que ler os livrinhos. Isso aí já é utopia. Mas o sujeito dá entrevista, depois quer falar. Aí nós pegamos, nós voltemos. Eu vou dar um exemplo de jogador que é raríssimo, tá? Que eu trabalhei, que o Renato conhece muito bem. O Túlio. Trabalhei, o volante? Outro nível, né? O Túlio, ele estava na concentração do Figueirense, 2010, 2011, 2012, que eu trabalhei com ele.
ele estava estudando medicina, cara. Porque o pai dele teve um problema na cabeça, ele queria se interessar e ele queria, não sei se seguiu, acho que não seguiu, mas ele aproveitava o momento das concentrações para estudar, cara. E ele é um cara que sabe falar, o cara é outro nível. Ele é exceção. Eu me lembro. Ele é exceção. O Fernandes é outra exceção. Ele é de postura. De conduta, né? De conduta. E tem vários também jogadores, Sim. mas a grande maioria... O Fernandes, eu acredito até, vou te dizer até, eu sou capaz de, podem discordar de mim, mas o Fernandes não seria o Fernandes que foi se ele não tivesse a cultura que ele tem. Ele é um cara que sabe falar. Porque ele é um fez um bom marketing em torno dele. Mas era um marketing natural. Ele não jogou tudo no campo. Marcelo, ele foi. Esse eu vou te dizer porque eu conheço, é o melhor jogador que eu conheço, porque ele é da cidade vizinha da minha lá. O Fernandes ele não é de Dracena. Ele fala que é de Dracena, mas é de uma cidadezinha do lado de Dracena. Isso é família, é criação que poucos têm e é o que falta pra gente hoje. O Fernandes começou no Corinthians de Presidente Prudente. Beleza, aí fez um jogo contra a Ponte Preta. Vocês vão lembrar que um zagueiro foi campeão brasileiro no Bahia, o João Marcelo, grandão, armário. Primeiro lance do Fernandes entrou, magrinho, camisa 17, me lembro. Primeiro lance dele, ele deu um chapéu no João Marcelo. O João Marcelo quase matou ele. Pô, esse cara é diferente, um guri que entra e pega um cara desse tamanho. Tá. E o Fernandes, no primeiro ano ali, começou no finalzinho do campeonato, né? Então Série A2 do Campeonato Paulista, que à época tinha um nível alto. No ano seguinte, o Bernardo, aquele que foi volante do São Paulo, do Corinthians, viu jogar, comprou ele e levou para o Santos, revendeu para o Santos, aqueles esquemas que você levava, mas como é que vendeu só por isso, depois revendeu por aquilo? E o time lá na pendura, tanto é que acabou por causa de dívida trabalhista, deu umas promissórias pro Fernandes lá e disse, você volta aqui para receber e tal. Isso eu estava lá, porque eu era setorista na época, tinha 16, 17, 18 anos. O pai do Fernandes foi lá com as promissórias, isso eu vi ele fazer com o cara lá do departamento financeiro lá que o Chico falou que era o cara que você tem que guardar o nome. O primeiro nome tem que guardar é o departamento financeiro. O Fernandes acertou o primeiro contrato dele com o Santos, assim. O cara achando que ele ia falar assim, eu vim cobrar as duplicatas, né? O pai dele falou, por tudo que o clube fez para ele, eu tô devolvendo os duplicatas aqui. Nunca vi isso. Nunca tinha visto e nunca vi de novo acontecer. Ninguém vai ver. Não, o Fernandes é exceção. É outro nível. Mas eu não estou falando... Não, isso aí é louvável, óbvio, isso é bonito. Mas eu não estou falando disso. Eu estou falando do sujeito ter capacidade de se comunicar, de falar bonito, de fazer frases importantes na hora certa, no microfone dos jogadores. Marcelo, isso não é só bola no pé. Não. Isso é estudo. Mas é muito mais difícil. Mais do que estudo. Eu acho que é a questão que formação em casa mesmo. Formação. Porque a gente tem que ver que a realidade do futebol, 90% são pessoas que vieram de muito baixo. Que não tiveram acesso a estudo, Marcelo. Mínimo. Mínimo, cara. E com 12 anos, muitos desses foram morar embaixo de concentração, cara. Concentração em tem uns que mal conseguem embaixo de concentração, embaixo de arquibancada. Tem uns que mal conseguem assinar um nome, cara. Sabe? Então a realidade, Marcelo, é muito, muito, muito triste desses meninos. E eles, o próprio, hoje em dia as bases dos clubes incentivam são um pouco os gerentes, estudo. são os gestores, são os empresários. Eu bato na conta dos empresários, cara, e dos assessores que eles, porque o jogador de futebol, o futebol virou um negócio muito rentável, o jogador de futebol é um produto. Então, quer dizer, se ele, além de jogar, ele for um cara que dá uma boa entrevista, um cara que tem postura, tá? Na hora H, eu tenho 2 jogadores do mesmo nível, Mário e Chico. Se o Mário é um cara que sabe falar, eu trago o Mário, o cara da pensa, até mesmo reflete dentro do campo isso. Um jogador inteligente, um jogador, né, com postura. O exemplo que a gente deu, o Fernandes. Então eu acho que tem que haver essa capacitação do jogador por parte do quem rodeia. Agora, se eu for me rodear, como muitos têm, os macarrões da vida que a gente chama no futebol, o Bruno, o goleiro lá, que era um puta de um goleiro, talento. Aí os amigos dele, que dizem, não, Bruno, tu é o cara. Melhor do mundo. O Adriano. O próprio Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho, que é um dos maiores talentos do futebol mundial de todos os tempos, precocemente terminou a carreira porque... É uma grande mala. Não, mas aí tu vê, aí é a família, cara. Aí é a família. É isso aí, não tem aí é a família. Sabe?
O irmão, ao invés de... O irmão só tratou de ganhar dinheiro com ele, cara. Mas, Chico, eu quero a propósito de entrevista, eu quero colocar uma coisa. Ele está perguntando coisa para mim, né? Eu já senti. Não, porque eu estou aproveitando a tua experiência de vestiário, etc., de bastidor. Vestiário, é o seguinte. Esse vestiário, isso aqui pode ser eu quero... Não, manja, aproveitando a sua experiência de manja. Primeiro veio o elogio, sabe? Primeiro veio o passado de depois. E daí, Chico, como é que é lá dentro? Me conta. Isso aí tem 45 anos de jornalismo. A curiosidade dele para ver o vestiário, eu te levo lá um dia. Não, é porque tu é jornalista, não é? Então tá, então tu vai entender o que eu vou te perguntar. Tu entende mais do que ele. O que eu quero saber é o seguinte: hoje a comunicação nos clubes com mídia e com torcida eu acho um horror, acho péssima. Hoje é proibido entrevistar jogador, cara, depois do jogo. Hoje é proibido, tu tem que a entrevista é com hora marcada. O treinador que fala, o clube escolhe, entendeu? Mas, Mário, tá pior, Mário. Sim. Tá pior. As entidades que eram para defender os jornalistas, Sim, elas estão trabalhando para fazer o seguinte: olha, você só pode entrevistar num raio de não sei quanto, uma hora antes do jogo. Geometria. Uma hora. Eu me admiro muito de quem faz esse tipo de coisa. Eu aqui, ó, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu tô falando em cima dos nossos exemplos aqui, Avaí e Figueirense, que é a mesma coisa para mim. Sim. O Avaí talvez um pouquinho melhor, porque o Figueirense é um clube muito fechado, tu sabe disso. Por exemplo, o centro de treinamento Figueirense fica onde? Na Palhoça. Aí o repórter vai até a Palhoça para chegar lá e não poder falar com ninguém. O que vai fazer Geralmente lá? fala com 1 ou 2 por dia. Chico. Não sei como é que tá a diferença. Mas nós acabamos de dizer que os jogadores, a maioria deles, não falam bem, não sabem falar, são incultos. Tá, mas eu tenho não... que dizer. Tudo bem, mas eu... Mas, Agora nós estamos perdendo alguma coisa? Estamos, claro que estamos. O jogador não deixa de ser uma fonte. E aqui há também, na minha visão até, mas pouquinho é um mais. né? Marcelo, não. É o seguinte... Mas não é por aí que eu estou falando. Despreparado, não. dar uma entrevista para um repórter. Há um repórter. Há um esfriamento da relação torcedor-clube. O cara não consegue ver o treino do time dele. Exatamente. Porque, não, o professor fulano de tal, que é o treinador, os nossos treinadores, a grande inovação tática dos últimos anos do futebol brasileiro é passar a relação errada de quem se concentra. Não, no e roteiro, hoje né? outra coisa, nem estão passando relação. E uma norma que deveria ser Melhor do clube, assim. uma norma que deveria ser do clube, a comunicação do clube deveria ser ordem do clube e não do treinador que chega. Claro. Porque o treinador, não. Hoje não quero que fale ninguém. Não, eu não trabalho dessa maneira. E o clube baixa as calças pro treinador, cara. A comunicação tem que ser responsabilidade do clube. Claro. Pois é, mas olha, aqui no Figueirense, aqui no Avaí, de comunicação vão falar 2, vai ter uma zona mista que os caras vão poder Claro, ser entrevistados, exatamente. tal. Zona mista é uma vem coisa Marquinhos, que eles... o Argel, cada um diz, não, eu só um. Eu escolho. Tem treinador que é assim, eu vi. Eu escolho quem deve entrevista. Como que por ele isso, escolhe? por- Então eu por vou isso que escolher eu quem ele deve escalar, cara. Por isso que eu perguntei para ele, tá aí, ó. Eu vou escolher quem ele deve escalar, olha, escala esse cara na E outra coisa, Renato, outro absurdo que eu acho, quer dizer, aí é tudo misturado. Esse tal de treino secreto. Sim. O dia que eu for a um jogo de futebol, tá? Ou que eu assistir um jogo de futebol e que eu ver uma jogada ensaiada de lateral, de escanteio, tiro de meta, o raio que o parta, aí eu, realmente valeu a pena esse treino secreto. O escanteio é batido do mesmo jeito, tiro de meta é batido do mesmo jeito, o lateral... Cara, nada. Eu não vou trabalhar mais futebol, isso é uma coisa que eu tenho absolutamente assumido e consciente, porque eu trabalhei no futebol, eu não fiquei doente por causa do futebol, mas prejudicou muito a minha saúde, ajudou aos problemas que eu tive. Né? Tem duas coisas aqui no futebol que eu, se um dia voltasse, mas não vou trabalhar, mas eu acho ridículo, cara. É o treino secreto. O treino secreto? Não adianta. E a outra coisa é a oração feita antes do jogo, no vestiário. Você não imagina o que é aquilo, cara. É um bando de doido gritando o Pai Nosso, cara. E eu falo assim, o Deus deve estar assim, né, cara? Porque não vai. E é gozado que hoje... Deus é surdo, né? Não, Deus é surdo. Não, e a melhor é quando o time perde, ou por qualquer motivo, não, porque Deus achou melhor, entendeu? Renato, o outro lá não tem Deus, o outro lado dá o demônio. Renato, e agora com essa coisa de evangelho, né? Tem muito evangelho, que existe o marketing. Aí o empresário, muitos empresários falam assim pro jogador,
Cara, fala de Deus, fala glória a Deus. glorifica Deus. Porque aí o nego vai achar que tu é um cara certo, não um vagabundo, Toma cachaceiro leitinho e e tal. tal. Aí, Mas o evangélico não vai no estádio, né? Ou vai? vai. Vai? O quê? Vai no estádio? Vai senta na arquibancada? o Não, não evangélico? sei. Vai, Ô, vai, Chico, vai. mas... Não, só deixa ele falar. Aí É. termina. O evangélico, ele reza o Pai Nosso, mas não reza a Ave Maria. Tem uma coisa. Então, pastor não reza, pô. a gente tá tendo, todo mundo. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Alto. Põe alto nisso. Eu fico quieto, porque eu acho que a oração é uma coisa interna, não é uma coisa externa. Claro. E aí, Até porque quando Deus não começa a Ave ajuda. Maria. Se o pessoal te cobrar, tu dizer, não, eu tô gritando dentro de mim, eu tô gritando. Aí quando começa a Ave Maria, os evangélicos, eles começam a falar eu tô aqui porque eu tô pelo Senhor, eu tô não sei o que, e eu agora vai, não sei o que. E com uma berraçada, e no final todo mundo, 1, 2, 3, Avaí, 1, 2, 3, Figueirense. Cara, é uma loucura, sabe? Uma loucura, e não adianta nada, cara. Isso não dá certo, claro, né? Mas não dá, mas se desse É uma certo, bobagem. o empate é que nem o João Saldanha Mas falava, se- né? mas se Como é não que dá o João Saldanha certo, falava? Campeonato Baianos. Mas se não dá certo, por que existe isso, hein? É uma cultura, cultura, né? cultura. Mas eu gostaria de tu dizer, olha, estás, de uma certa maneira, tu estás respondendo exatamente o que eu queria saber, porque cara, não existe voz de vestiário, é isso que eu quero dizer, porque, cara... Eu estou te respondendo até sem querer, porque o que eu falei para o Renato é que os clubes, e principalmente o Avaí Figueirense aqui, que eu trabalhei, o que eu posso falar, eles ficam muito à mercê do que o técnico... Olha, não, esse técnico veio de fora, então esse técnico deve... Vamos. Eles são, não sei se é a palavra, tecnicistas, vamos dizer. O técnico em questão chega aqui e fala, ó, eu quero esse tapete eu quero vermelho, esse tapete eu quero verde. Mas, não, Renato, essa coisa... tem uma outra coisa aí também, nisso que a gente está falando, que a culpa também é muito dos nossos colegas. Vou me incluir nessa, porque os Temos caras... culpa também, temos culpa. Não, olha aqui, ó, o jogo do Avaí, acho que foi com o Metropolitano, o Avaí ganhou no meio Agora da aqui é semana. Metropolitano. Não sei se foi nesse jogo. Demorou 40 minutos para o vestiário do Avaí abrir. O que aconteceu? Os caras ficaram na cabine, Ah, escuta, fulano não abriu ainda. Porra, cara, ninguém foi lá bater na porta e dizer, escuta aqui, ó, vamos respeitar o profissional que está aí fora esperando, cara. Mas não bateram? Sabe que não bateram? Claro que não bateram. Eu vou te falar, se bater, sabe o que o técnico falou? Agora, Deixa esperar, Renato, pô. Deixa Renato, esperar. É um absurdo. Renato, Ei, pergunta muitos querem respeito, mas não respeitam. Se o comentarista, o repórter deu alguma explicação, não. Eu estou falando da CBN também, Sim. tá? Das duas. Ficaram lá e não disseram nada. Aí abriu o vestiário, entrevistaram o treinador e pronto. Quer dizer, cadê o... Entendeu? Mas, E mas, aquela- mas tu não e a consegue entrevista entrevistar mais daquele- ninguém. Sim, porque foi todo mundo embora. Ah, é lógico. evidente. E a entrevista aquela do tipo Eike Batista, né? Como é que o senhor está se Eu vou sentindo? fazer uma... Isso ó, aí, então... E o jogo? Você pega um cara meio pé da vida, ele fala assim, você não viu? Mas ontem na Rádio Guarujá, e não repercutiu hoje, pelo menos nos programas que eu dei uma rápida escutada. Teve uma entrevista com o Batistotti. Rapaz, eu não ouvi a entrevista, mas se Pois for, é, o que é? se for aquelas aspas que eu vi no Facebook, meu Deus do Aquilo céu, ali, né? mas o Renato e tu trabalhaste tanto tempo no debate, e eu trabalhei na Guarujá, falando de futebol. Aquilo ali é um prato para falar uma semana e não foi falado, cara. O Batistotti dizendo que não confia no presidente do Figueirense, No presidente do Figueirense, no presidente do Tubarão e no Cláudio Luiz Gomes. Henrique, que é meu amigo, e no Cláudio Gomes, que integra a República de Criciúma, que vai comandar o futebol catarinense, né? Hoje era para Pois repercutir. eu não ouvi isso. Isso era para repercutir, Eles a vão- gente chegar é e isso aí. conversar. Não, Aí, meu vai pegar, amigo. por quê? Pegar o contraponto do Fredor. É. Pô, o Batistotti falou isso, pô, o que tu Mas, tenta Chico, falar? é isso que nós não temos hoje, Chico. Faltou. Sabe? Nós não temos hoje. Aí faltou o repórter, faltou a É coordenação. isso que a gente né? estava falando Oh. antes do programa aqui a respeito da, assim, digamos assim, do empobrecimento da nossa mídia. É a nossa parcela de culpa. Sim, É a nossa é. parcela de culpa, ô Marcelo. É o seguinte, o cara tá dando entrevista lá, isso é regra, não é exceção, é regra. O cara tá dando entrevista lá, o treinador, seja lá quem for, o presidente do clube, e os caras estão aqui, na maior chacrinha dentro da cabine. É porque não sei o quê, porque não sei o quê. Pô, você viu fulano, aí entra fulano, um Verdade. abraço. Redes não sei o quê. sociais, Aí tal. você tá com o fone de ouvido prestando atenção no negócio, tira o fone de ouvido e fala, pô, vocês vão escutar lá ou não vão? Aí tu é o chato da história. Aham. Entendeu? Não, Tu tá fazendo a coisa errada. Exato. Eu volto e meia, eu falo assim,
O cara não tá prestando atenção no que o cara tá falando. Você tá ali esperando. E aí, terminou a entrevista e fala, e aí, o que achou da coletiva? Ah. E aí o cara fica... o Quer dizer, ele Renato- tá esperando você mastigar tudo para ele e fazer a pergunta. Não, vai aí, você não ouviu? Não Já toca. que nós estamos fazendo o meia-culpa, eu vou ampliar um pouco essa história. Hoje, o repórter, tanto de rádio como de televisão, os caras estão dentro de campo, só aparece para repetir o que o narrador acabou de dizer, ou então para dizer, entrou fulano, saiu Beltrano. O cara tem coisa acontecendo no... Repetidor de narrador. Isso, tem Repetidor coisa de acontecendo narrador. durante o jogo que o repórter tem que ser observador, tem que ser curioso. Senão não é repórter, cara. Aí o cara fica... tem que fazer a diferença, Cara, né? a gente que está vendo televisão, às vezes, dá para perceber certas coisas, tá? Na transmissão. E o repórter que está lá dentro do campo... Não fala. Do lado do Mas treinador, do né? la- Escutando o cara é- gritar. O Mas, detalhe é ali. não querendo defender, mas a visão de quem está vendo televisão é a coisa mais... O cara atrás do gol, a visão é ruim, do Claro. outro lado do campo, Não, muitas mas é vezes. ruim do ponto de vista da televisão. Mas tem Porque uma do ponto história de vista que do suma. repórter, é a melhor posição que Renato não tem sabe no jogo. dessa. Renato não sabe dessa, mas tem um. Eu já fiz o goleiro repórter sem que isso, filma, cara. o narrador, não me lembro quem era, chegou. Pô, que golaço, tal gol. Né? O narrador gritando, gol, golaço, golaço. Como é que foi aí? Aí no repórter daí, eu não vi, mas foi um golaço. Pois é. Aí não dá, né? Mas, ô, Chico, Entende? a posição que o repórter de campo fica é a melhor posição para o repórter. Sim, mas quando pega. Eu já fui repórter de Não, futebol mas, atrás do Chico, gol e vou te não é dizer um questão- negócio. ó. Mas quando o cara tá fora, Eu tô me por lembrando agora aqui. O Coutinho, eu tô me que é um lembrando agora excelente aqui de um repórter. jogo. O Coutinho, ele vai viajar fora, ele fica atrás de um gol. Se ele pega o lance no segundo tempo, ele não tem como dar a precisão da jogada. No Mas outro nem lado. sempre o que está do outro lado é o principal. mas De jogo. O de sujeito jogo- vai de ver o jogo é cara complicado. metendo a mão numa virilha porque está doendo, ninguém vai ver isso. O sujeito vai ver um goleiro nervoso, com a mão suada, tomando água toda hora, Não, isso dizendo sim. coisas. O cara tem que ser essa pessoa. E eu vou te falar, isso aí, por exemplo, eu vendo um jogo, até porque eu fui atleta, tem momentos que eu vejo o cara tocando a mão que ninguém fala e eu falo assim, machucou. Claro, Machucou. óbvio. Mas aí Eu porque tô eu me lembrando aqui, ó. Essa percepção Eu tô me diferenciada. lembrando aqui quando eu- começa a bater atrás na Quando eu coxa, era muscular. repórter de gol, atrás do gol, lá em Passo Fundo, o Grêmio jogava contra o Passo Fundo e o goleiro do Grêmio era o Leão. E tu estavas aí olhando as coxas. E eu tava né? atrás ali e eu vi o Coxa tempo de Leão. inteiro o Leão com a mão na virilha. E olhando pra ti, não. Não pra mim. Mas fazendo cara feia e com a mão na virilha. Deu um pênalti. Aí eu observando ali, o Leão não vai nem se mexer. Se vier uma bola, ele vai tomar um gol de qualquer jeito. Porque ele tá lesionado. Ele tá mancando. E ninguém via isso, porque o jogo tava lá do outro lado. Então é o repórter que tá ali atrás. Eu concordo com o Marcelo, acontece muito isso, cara. Às vezes a gente tá lá, tá vendo as coisas que vão acontecer. Jogador que começa a mancar, por exemplo. Enfim, a informação, cara. Eu acho assim, ó. A repórter da RBS ontem, no jogo do Avaí, fez uma pérola que eu não vou nem saber repetir agora. A menina é completamente fora da... Mas aqui, É que não existe... Renato, mas isso na não é rádio, só no equipe futebol. da rádio, por Isso não é exemplo, só se eu no sou... futebol. Não, mas eu estou falando de futebol. Assim, equipe da rádio. Eu comando uma equipe, certo? Porra, depois da jornada, não no mesmo dia, mas no dia seguinte, eu acho que tem que, sabe? Ô, fulano, tu não visse aquilo, ou falar sobre... Fazer um resumo, assim, uma análise da, Eu da estou te cobertura. falando isso porque eu tive na CBN. Eu tive na CBN e eu sentia falta disso, cara. Atende Fui porque tu tá comentarista. desempregado. Eu sentia falta disso, sabe? De alguém que, sabe, e era muito salutar. Isso não é para criticar Claro, A, B claro. ou C. Mas aí tem também muito do nosso ego, né? Do cara achar que ele já sabe tudo, Ah, bom, isso ele tem. não pode... Não, mas o problema é o seguinte, o cara que acha que sabe tudo, ele tinha que dizer o que ele sabe. Pra passar pros outros, né? Pra passar o Não, conhecimento. porque- O problema é ele não falar nada. Mas aí a gente tava fora do ar. Como né? o Mário Então, diz, eu tava dormindo com a notícia, né? Não vamos ser injustos com quem está nos acompanhando. A gente conversava aqui fora do ar e o Mário falava, a gente conversava sobre a questão das referências nas redações. Quem que vai fazer isso hoje? Chamasse, vem cá, É. eu vi a transmissão,
e achei que, ó, isso aqui podia ser assim, isso aqui podia ser assim, isso aqui podia ser assim. Eu saí da CBN depois de 15 anos, Marcelo. Sabe qual é a minha maior satisfação? Os meus colegas garotos que estão lá, tá lá no meu Facebook. Não editei, não fiz absolutamente nada. Os caras me agradecendo pelas conversas ali, de fora do ar, de bastidor. Oh, obrigado por isso, obrigado por aquilo. É o que o Mário acho que é a falava minha fora parte. do ar aqui, né? Que a gente hoje em dia, o repórter que está entrando, está começando a vida, ele tem poucos velhos na redação Para chegar e para orientar. chegar e orientar e se pedir orientação. Né? Porque, pô, embora acho que não seja necessário, eu acho que acrescenta. Eu fiz a faculdade. Só que assim, ali eu não aprendi nada. Vou fazer uma jornada esportiva na faculdade e vou aprender o quê? Absolutamente nada. E a minha crítica que eu fiz à questão do repórter que não presta atenção, eu falo porque eu frequentava treino. E você vai hoje no treino, o treinador abre o treino para a imprensa, os caras ficam em 4 ou 5, o Chico sabe disso. 4 ou 5 batendo papo e o treino rolando lá. Sim, então, se o Chico botou a mão na virilha, não sei o que, ninguém viu porque tá batendo papo, não tá prestando atenção no treino, não sabe se o cara ensaia uma jogada para dizer o seguinte: ó, cobrou escanteio, o cara fez o gol. Ó, no treino aí, o treinador aqui, isso aí é trabalhado, não é acidental. Você não sabe de nada disso. Essa informação não vem. Mas eu queria mudar um pouco a banda aí da conversa. A gente se propõe aqui a falar do que rola depois, o que rola além da bola. Eu tô curioso para saber de vocês o que vocês acham dessa coisa do business. A gente vê a Rede Globo e as outras emissoras, mas mais a Rede Globo, Sport TV e tal, os clubes, os dirigentes falam muito desse negócio, do contrato, do adiantamento, que agora nós estamos na Série A, então vão adiantar a televisão, não sei o quê, e a vida está resolvida, nós vamos receber um bolão, e a hora do jogo é na hora que é bom para a TV e não a hora que é bom para quem vai ao estádio, né? O calendário também, a quantidade de competições que tem hoje, né? E a gente sabe que por trás disso está no fato de que essa quantidade é encarada como um produto, e aí isso vai virar anunciante, vai virar dinheiro, não interessa a qualidade do negócio, não interessa se tu vai ou não a essa quantidade de competições no estádio. Eu fico às vezes pensando que o pessoal está se lixando para quem está na arquibancada. Qualquer hora dessas vão filmar só o campo, né? Porque tem o áudio, né? É mais torcida, ou menos, né? por aí. Sobe som aí. Então, o que isso interfere? Vou te dar um exemplo, Marcelo. O absurdo dos absurdos. O Avaí já foi vítima semana passada, jogou na terça e jogou na quinta. Aí o que aconteceu? Botou um time reserva em campo. A tal primeira liga essa... Todo mundo queria participar. Já nasceu morta. Mas vem cá. Peraí. Eu acho ridículo isso. Continua, depois eu vou dar A primeira liga nasceu morta. Eu acho que ninguém sabe porque inchou o calendário, não vale nada, porque não classifica. Todo mundo se estapeou para participar. Mas aí é que está o erro, Chico. O que aconteceu? Os paranaenses caíram. Os paranaenses caíram fora, os mineiros vão sair. Entendeu? Então esse troço nasceu morto. Aí, olha, mas por que, Mário? Há um movimento de articulação da CBF para não deixar vingar a primeira liga. Sim, mas os caras se reuniram. A ideia original era sem a CBF. Sim, exatamente. Aí agora, quarta-feira, Chapecoense tem que jogar em Belo Horizonte com o Cruzeiro pela Liga e disputar a liderança do Campeonato Estadual na ressacada. Como é que vai fazer? Vai mandar um time sub-23 para Belo Horizonte? Agora, eu não sei se vocês concordam comigo, vocês são homens do esporte. O teu diagnóstico é perfeito, do Renato também, mas vocês são... Eu estava no Avaí na época que estavam as conversas sobre a Primeira Liga. Que na verdade não era a Primeira Liga, pô, era uma Liga Sul. Antes era Sul Minas Rio. Sul Minas Rio, porque o Flamengo e o Fluminense eram dissidentes e tal. Caíram fora também. E aí, não, porque nós temos que participar, porque nós. Uma briga. Aí participa, põe o time reserva, cara. Mas olha aqui, aí o calendário não permite que tu coloque. Mas você não viu isso antes, né? Não, ninguém falou isso. Vocês são três profissionais do esporte. Eu não sou. Eu me incluo, mas não sou. E aí eu acho o seguinte, quando a gente vê a Primeira Liga, hoje tem jogo da Primeira Liga. Vocês não acham que essa Primeira Liga foi mal divulgada? Ou vou fazer uma outra pergunta que é quase igual. Vocês não acham que o Sport TV, a Globo e outras que cobrem, ou Fox,
não fizeram marketing dessa primeira Eu acho liga. o seguinte, A gente não sabe Marcelo, o que é isso. a Primeira Liga é uma ideia excelente e mal executada. Assim, a ideia é boa. A ideia central é só ter grande, pô. A ideia original e seria o embrião de uma liga nacional. Seria, porque hoje temos a liga, Lampions League. Lampions League, nós temos uma taça do CT, né? Seria um embrião de uma liga independente da CBF. Como tem na Espanha a Liga Nacional de Futebol Profissional, que toca, ia ser a Real Federação Espanhola de Futebol, só da arbitragem, não sei o quê. Quem manda é o Tebas, lá, o cara que é dos clubes. Mas só que aí a CBF, aí pegou o presidente de um clube, não, tu não vai fazer isso porque, olha, eu posso te adiantar aqui a cota da Globo, aqui, a outra, e diminuíram a liga. A liga foi Mataram no nascedouro. O falecido presidente Delfim Peixoto, quando estava em rota de colisão com o homem procurado. Que era um valedor da liga. Isso, ele estava ajudando. Ele foi bem claro, ele foi no programa com a gente lá na TV Com e falou o seguinte: o Marco Polo Del Nero me chamou lá no gabinete dele e disse o seguinte: me faça um favor, imploda a liga. É o presidente da CBF, pô. Ele chamou o presidente de federação e falou: você que tá com os caras, vai lá e implode a liga que eu não quero. Você quer o quê? Como é que vai vingar um campeonato desse? Não tem jeito. E o Marco Polo Del Nero é um cara tão íntegro, um cara correto. Que a gente tem que Mas olha aqui, Quando nós pode viajar, né? Quando nós temos. Tem medo de avião, Não, ele pode, mas ele não viaja porque ele não quer, Marcelo. Quando Medo nós- do pessoal que anda de avião. Especificamente um pessoal. Quando nós temos a maior entidade do futebol brasileiro comandada por um bandido, por um ladrão, Não tem cabimento. por quê, cara? Não pode, nada pode dar certo. Olha o que vai ser o futebol brasileiro esse ano. Que nós temos todas essas competições que você sabe que tem. E a Libertadores mudou o formato, né? Agora é ano todo, né? Isso é. Então, mais isso. Nós vamos ter todos esses campeonatos que tem. Tem mais seleção brasileira, convocação para a seleção brasileira. eliminatórias. Não, a chamada da Globo pro futebol esse ano chega a dar uma aflição, rapaz. Não acaba nunca, né, Marcelo? Tem 1 minuto a chamada e o cara não para de falar em É um competição. plantão. E não sei o quê. E mais isso, e mais Agora, aquilo, e mais aquilo. pode dar certo isso. Para um clube grande, então já é complicado. O Mário, Agora, por tem- exemplo, não vai mais namorar. Não, isso Na não. época que ele falava todo dia Isso aqui, não ele dizia: mesmo. Marcelo, é segunda-feira só e olhe lá. Porque ele me dizia: não, terça não sei o quê, quarta, quinta, sábado. Porra, Agora mano, tem jogo agora segunda. então. Tem vou te jogo contar um segunda negócio. agora também. Agora tem jogo segunda. Agora complicou. Aliás, que é um jogo que hoje tem, né, no Campeonato Paulista, se não me engano, que eles fizeram isso no final do Campeonato Brasileiro ano passado, com o Sport TV, para ver o jogo antes do Bem Amigos. E aí, após o jogo, fazia um estúdio dentro que eu Você não achava pode ter terrível, jogo cara. com bem amigos Num no ar, é isso? momento que daí tu chama o perdedor, fica com a cara de o jogador suado, com a meia O suja. técnico não gosta, né, porque tem o ritual depois do jogo de fechar e tal. Não, Chico, tu quer acabar comigo? Tu quer me dizer o seguinte, que enquanto o Bom Amigos estiver no ar, não pode ter jogo. Não, O não. jogo tem que ser depois. Não, eles fizeram Bem amigos justamente. fica depois. Na verdade, esse horário. Mas então eu trabalhei, vou dizer o eu contrário. trabalhei 4 Quer anos dizer no então Sport que TV. quando terminar o jogo, o Bem Amigos não pode estar no Eu ar. trabalhei 4 anos no Sport Não, TV ele como entra no ar comentarista. depois do jogo. Pois é. O horário de 7 da noite, historicamente no Sport TV, era do salão. Era do futebol de Futsal, salão. futsal. Eu era comentarista do Sport TV, de salão dos jogos de Santa Catarina. O Marcelo Rodrigues era do Rio. Mas quem era o teu coordenador? Capo da Mota. Não, lá em cima. Quem era o coordenador geral do esporte? Aonde? Era tu? Não, Quem eu era? vou te dizer que era o que faleceu, Coroa, o Armando Nogueira. Não, querido. Pô, eu não sou tão velho assim, cara. O Armando Nogueira, o Alice Maria. O Armando Nogueira que fazia essas coisas. Não, querido, mas Hoje eu não estou tem mais, dizendo não que tem mais nós comentarista passávamos. de praça. Acabava não tem o mais jogo de essas futebol coisas. de salão, o Giovanni Martinello, que era geralmente que comentava, que narrava o jogo comigo, o Domar Frison era ou o Marco Aurélio Souza era o repórter de campo. Eles passavam direto para o Bem Amigos. Aí eles tiraram o futebol de salão, e eu saí de 2010, quando entrei no Figueirense, eu saí da Sport TV, porque não dava para fazer as duas coisas. No vôlei dava, mas no campo, no futebol de campo não dava. Perco de 3-0 hoje de Figueirense, amanhã estou comentando o jogo do salão, eu estou sendo me matar. Aí o Giovanni passava direto.
E eles tiraram esse horário, botaram um jogo às 8 horas da noite, acho que às 8, né? Às 8. E depois entrava logo o jogo fazia um link do Galvão com os caras do jogo, e eles meteram um estúdio para o Galvão entrevistar logo após o jogo, independente do resultado, 6-0 para o time. Estava o técnico, ou o melhor jogador, ou um jogador que não deu certo. E eles estão continuando esse ano na questão Eles é que do mandam Campeonato Paulista. nos horários dos jogos. Eles mandam no Agora eu vou te Campeonato. perguntar, pode isso, Arnaldo? Se tem o regulamento da competição que está escrito, o regulamento do Campeonato Catarinense está lá escrito. O horário dos jogos é a entidade que mantém os direitos é que vai O dizer. problema é o seguinte, Marcelo, você perguntou do business, do negócio. Como é que um clube de futebol, como é que os nossos clubes de futebol no Brasil, mas os nossos aqui, como é que eles fazem o orçamento? Bom, eu tenho que ver se eu vou estar na A ou vou estar na B. Se eu tiver na A é 30 milhões da TV. Você não vê outra coisa. Bom, se eu tenho 30 milhões da TV, então eu posso ter uma folha de O pagamento de presidente 2 do Avaí milhões. começou a gastar por conta. É isso aí. Pois é, mas isso é uma Entendeu? coisa Então eu maluca. pago, Ela não bate com a realidade do que a gente poderia chamar de mercado. Que o Mário acabou de dizer. O Flamengo e o Corinthians, vamos falar de nós aqui, né? Não Flamengo e Corinthians, mas vamos falar de Avaí e Figueirense. Com o tamanho das torcidas que tem, e a gente vê que pelo menos tem 20 mil pessoas ali no estádio. Com o tamanho de torcedor, com a quantidade de torcedores que tem, isso é um mercado consumidor. O futebol já não se paga mais na TV aberta há muito tempo. Pois é, né? mas, Há muito tempo. mas por que isso não é monetizado? Por que a torcida do Avaí e a torcida do Figueirense, os apaixonados pelos entre clubes, outras não são coisas- monetizados entre outras- para sustentar o entre futebol? Por que outras- precisa da Globo? Não, olha aqui, ô Marcelo, entre outras coisas, pode ser um grãozinho nessa história, mas entre outras coisas, por causa dessa relação torta que é dos clubes com a torcida. Muito simples. O torcedor hoje não tem mais acesso não pode ir a treino. O que ele vai fazer lá se ele não pode ver o treino? Vai lá, fica no portão lá fora. Fica no portão lá fora. O distanciamento está cada Sabe que vez eu maior sou, entre tu o sabe clube que e hoje eu sou torcida. gremista, não sou mais colorado, por causa de uma dessas coisas, é o jogo de treino. Eu estou me lembrando da minha infância, a gente pedia... Saiu de ser colorado para ser É, Grêmio. eu Podia vinha jurar casaca. que ele era News Old Vinha Boys. casaca. Também. News Old Boys. mas Vinha não casaca. Mas isso por quê? Porque era comum a gente, guri, matar a aula, pegar um ônibus para ver o jogo um treino do seu time. Mas eu, quando vim para Florianópolis, muita gente não acredita que eu não sou nem Avaí nem Figueirense. Eu estudava no Colégio Catarinense, na Rua Bocaiúva, né? Esteve junto com a Bocaiúva. E eu ia ver treino do Avaí, onde é o Shopping Beira-Mar, cara. Ver de perto os De caras. perto, cara. A gente entrava ali, aquele estádio. Porra, não conheceu. Eu vi de Estádio? perto o Ei. Schneider jogando. Porra, mas aí. Eu vi de perto o Gainete Schneider jogando. era o goleiro. Era goleiro. Goleiro, Eu ficava bom. atrás do É. gol, que eu sempre fui goleiro. Tu sabe aqui, ó. Você Sempre não sabe fui disso. goleiro. Sempre fui É, goleiro, é, rapaz. esse Eu fui tamanho goleiro do aí, Grêmio, não quer dizer, rapaz. só futebol de salão, Eu né? fui Tudo goleiro. barata. Não, deixa eu te contar. Eu fui goleiro 4 anos do Grêmio. Goleiro, cara, com esse tamanho. De futebol de salão. É. E vou te dizer mais Botão, outra marca vai, minha. Não, vou te dizer uma outra marca minha. Eu nunca joguei. Nunca joguei. Sabe por quê? Porque eu era o reserva do Barata. Porra, aí não ia Eu jogar. nunca joguei. Mas tem um amigo meu que ele. Eu jogava com os dedos quebrados. Tinha um amigo E meu eu que era no que, nem, banco. que era que nem tu, assim, ele era goleiro, só que o goleiro titular era bom demais. O Balduino conta essa história. E esse cara depois trabalhou comigo na CIMED, o Buda. Aí o Buda era reserva de um goleiro que era bom do futebol Não ia amador. jogar nunca. Não jogar nunca. Aí um jogo estava 6-0, faltava 10 minutos, o Buda nunca tinha entrado. Aí o Badu chegou assim pro Buda, Buda, aquece. O Buda, porra, aqueceu tal, pô, chinelo, né? Tal. Aí o Badu, goleiro, reserva, né? Daí o Badu chamou ele, entra. Ele assim, lugar de quem, professor? No lugar de quem, professor? Do atacante. Vou tirar o 9. Para quem não sabe, né? Quem é mais jovem, o Barata era o goleiro da seleção O brasileira. Barata, eu joguei contra o Barata, ele era ele jogou no Grêmio, se não me engano, depois foi pra Enxuta, Não, na época jogava no boa. Grêmio, né? Jogou um Eu tempo tava na no Enxuta. banco. Tava Eu no joguei banco. contra o 4 anos Barata, no banco. joguei contra o Barata e ele faleceu num desastre de carro, foi, ele de foi. Caxias, Tragicamente, Porto Alegre. é. Goleiraço. E aí é o seguinte, ó, eu ia ver treino do Grêmio Internacional, quando era guri, porque a gente queria ver o ídolo de perto. A gente queria ver a fisionomia Hoje não do tem cara, mais. como é que ele fazia. Eu, quando morava no Rio, em 79, e eu ia na Gávea
ver o treino eu queria ver Zico, queria ver Júnior, Claro, queria ver claro. Júlio César Uriguela. E foi por isso que eu virei Adílio. gremista, tu sabia? Esse é um dos Eu pontos fui também, a né? eu fui a Não tem um mais ídolo, né? eu fui a um treino do Internacional, eu era colorado. Eu tinha a almofada do Colorado. Ainda bem que tu trocou de Não. time. Tá? Em E aí, seis, aí eu pedi de aniversário para minha mãe, eu tinha 10 anos de idade, pedi de aniversário para minha mãe para ir num jogo, num treinamento, porque eu queria conhecer o Gainete. Eu tinha uma paixão pelo Gainete. Aí eu fui. Aí na saída, eu queria um autógrafo do Gainete na camiseta cinza que ele usava. E aí fui com a minha camiseta e tal, na saída ali no portão 3, vinha o Gainete. Eu disse, pô, o Gainete. Quando o Gainete passou por mim, o Gainete me empurrou, cara. Tu me contar essa história uma vez lá na Guarujá. Eu caí sentado, né? Decepção, hein, Marcelo? Naquele dia em diante, eu passei o meu ídolo era o Alberto, que era o goleiro do Grêmio, e me troquei de camisa. Passei a ser gremista. E depois, Muito. não, eu tinha 10 anos. Não, eu tinha 10 anos. Sensível. Eu tinha 10 anos, eu chorei um dia Muito inteiro. louco. O que é isso? Tu não sabe, é que tu não tinha uma paixão pelo Gainete. De 30 anos depois. Nunca foi meu tipo preferido. Que é isso? Cara? Ele tinha paixão pela chacrete, não pelo Gainete. 30 anos depois, o Paulo Brito. Eu devo isso pro Paulo Brito. Entrou ou saiu aí? O Paulo Brito. Umas 5 vezes. Paulo Brito me apresentou o Gainete 30 anos depois. Eu apresentando. Se eu sou você, o sabe o que eu programa- faço? Empurro o Gainete. É, na Não, hora. mas ele me Na deu hora. autógrafo. Eu guardo ali comigo assim. Ele me deu autógrafo e me perguntou assim: não dá pra voltar? Eu disse, não, professor, agora é muito tarde. Velho Gainete já de cabelo branco, né? Deixa eu mudar de saco para mala e fazer uma pergunta pro Renato. O Figueirense tem esse time aí inconstante, ninguém sabe qual é o time. Agora diz que o tal do Zelov é o salvador da pátria, etc. Pois é. Agora tem uma coisa no Figueirense que não está muito bem explicada. Eu pelo menos não sei, talvez tu saiba, do bastidor, eu não sei. O Figueirense tem o melhor zagueiro do estado. Bruno Alves. E joga o Dirceu, ex-Havaí, que O Dirceu é uma tragédia. tragédia. Uma tragédia. Qual é o Dirceu. problema com todos os treinadores que chegaram no Figueirense botaram o Bruno Alves na reserva? Ô Mário, o Figueirense está negociando o Bruno Alves. Tudo bem. Muito próximo disso. Aí você não põe o jogador para não machucar o jogador. Né? Isso seria a explicação mais lógica, mas só que faz tempo que ele está negociando o Bruno Alves. Não, eu acho o Bruno, trabalhei com o Bruno ele estava subindo. O Bruno ele era inconstante. Ano passado, ele fez uma temporada, para mim, foi o melhor jogador do Figueirense do ano. É o melhor zagueiro do estado, para mim, junto com o Bocão. Betão do. Betão. O susto que você me deu agora. Não, Bocão, Betão do. Bocão, lateral direito. Não, Betão do Havaí, que é um Pensei que cara. era a Júlia Roberts. Não, mas tudo bem. O Bruno, ano passado, quando o Marquinhos chegou, ele já deixou o Bruno Alves no banco algumas vezes para o Werley. Era o Werley e o Marquinhos isso, que sim, jogava. sim. Eu acho o seguinte, que existe aí agora uma pressão para vender. O Figueirense deve ter 15%, a empresa parceira deve ter 30% e deve ter interesse para vender o Bruno Alves nesse momento. Então, para não melar o negócio, deixa o Bruno Alves de fora, mas se bem eu acho que o Marquinhos Santos não gosta muito do futebol do Bruno. Porque ano passado ele já deixou de fora. Foi. Mas os outros treinadores não deixaram o Bruno de fora, não. Mas olha aqui, ó, como é que tu... Cara, o torcedor do Figueirense vai ter que aturar o Dirceu de zagueiro. pois é. O cara Não, vai e o morrer Leandro do Almeida, coração. desculpa, Vai morrer do coração. eu tenho costume, até porque eu fui um jogador que eu não dei certo no futebol de campo, eu não gosto, esse jogador é muito ruim. Eu acho que esse jogador não é um jogador para Havaí, não é um jogador para Figueirense, de repente é um jogador para o Inter de Laje, tá? Porque o cara é profissional, cara. Ele Claro. conseguiu tá tendo uma carreira de futebol. Esse Leandro Almeida, cara, ele teve no Curitiba, ele teve no Palmeiras, se não me engano, depois No ele foi Inter, pro jogou Inter. uma partida. Eu não vi ele fazer nunca um jogo bem. Um jogo bem. E está no Figueirense. E deve ganhar bem. Mas eu não acho que é jogador para Figueirense também. O Dirceu, não gosto. O Bruno Alves é muito superior. É muito superior a esse. O Marquinhos, zagueiro. Eu nunca vi o Bruno Alves jogar mal, O cara. Marquinhos e o Bruno Alves é a melhor Eu dupla nunca de vi esse zagueiro jogar também. do que os dois Ultimamente, Sim. Marquinhos e Bruno Alves. Não. A zaga do Figueirense, em condições normais de temperatura e pressão, é Marquinhos e Bruno, E Bruno Alves. Alves. Mas não tem onde tirar. É. E uma coisa que tu fala do Figueirense, eu estava comentando, e a gente falando aqui um pouquinho dessas 3 rodadas do Campeonato Catarinense,
o Figueirense não fez, não tem, ele falta aí algumas peças, eu acho que o 10 que o Figueirense está buscando, desde que o Fernandes saiu, não encontrou. O Fernandes hoje, eu jogo pelado com o Fernandes segunda-feira. Hoje eu sempre jogo, hoje ele não vai jogar, mas eu jogo muito pelado com o Fernandes. O Fernandes hoje joga mais do que qualquer 10 que tem no Figueirense, né? Mais fácil. O Figueirense não tem um time ruim, um plantel ruim, só que não está muito aquém do que esse plantel pode dar. A zaga, com o Marquinhos e com o Bruno Alves, se bem que eles não estão jogando hoje, é boa. Esse lateral que entrou não é ruim, esse Duda O Duda é bom. da direita. Da base, né? Sabe? O Dudu não é ruim. O outro lateral também é bom jogador. O ataque para a Série B, para Campeonato Catarinense, desculpe, mas não é ruim. O Zé Love e o Bill, para Campeonato Catarinense, Série B do Brasileiro. Aquele menino que veio do Rio Grande do Sul também é bom jogador, o baixinho Elias. É que você tem que ter bom jogador. outro jogador com outra característica. Sim, né? é bom. Eu acho até que vai jogar bastante. Mas o Figueirense, os jogos que eu vi, muito ruim. Muito ruim. Então eu acho que o Marquinhos. A partida que ele ganhou o Marquinhos Inter vive ainda dos trabalhos que ele fez em Curitiba e outros Figueirense. No Figueirense, ele até hoje ele não disse o que veio. Perdidinho, Marquinhos Santos. No Figueirense ele se perdeu, ele sentiu muito o péssimo desempenho do ano passado e terminou o ano se justificando, que não contratou, que o grupo não foi ele que fez. Ele muda de discurso, de jogo para jogo, ele muda de discurso. E de time também, né? E falando em Figueirense, estou falando aí porque não, eu estou cronometrando. Eles cobram. O Avaí, tem o Avaí que eu acho falar que 8 minutos e 30 do O Avaí está sendo super efetivo. O Avaí manteve a base do ano passado. Ele está sendo um pouco, ele está fazendo muito. 3 vitórias em 3 jogos, sendo 2 fora de casa no Campeonato Catarinense, mesmo sendo com o Tubarão, a gente sabe a dificuldade que é jogar no campo pequeno, tal. O Avaí com pouco está fazendo muito. Eu acho Como fez o ano passado, né, Chico? O Avaí o Avaí faz coisa, né? Eu pensei que quando a gente subiu em 2014, que o Avaí ia demorar mais uns 15 anos para subir daquela maneira. Ano passado ele subiu também, estava lá atrás e de repente começou a ganhar e deu tudo certo. É uma coisa que tá no DNA do Avaí, essas façanhas, né? Mas eu acho que o Avaí precisa melhorar, não só para disputar bem o Campeonato Catarinense, se bem que o nível está muito igualado, né? A Chapecoense já não tem aquela supremacia que tinha com o time que foi embora, o time que se perdeu na tragédia. O Criciúma está baixo, o Figueirense ainda não se encontrou e o Joinville, para mim, até os 3 primeiros jogos, decepção. O grande diferencial do Avaí é o Avaí é um time organizado, né, Chico? Organizado. Muito bem organizado. E aí tem o dedo técnico. O mais organizado de todos que eu vi. Os caras veem o seguinte, saiu o Fábio Sanches e entrou o Alemão. O Alemão tá jogando muito. Como é que o Alemão tá jogando muito? O Leandro jogava muito bem. Aí, tá. O Bruno Alves jogou pra caramba. Melhor momento dele, quem era o lateral direito? O Leandro Silva, pô. O cara é um guarda-roupa, faz linha de 4 ali, ninguém passa pelo cara. Pô, se eu sou zagueiro, eu quero ter um lateral desse. E tem um fôlego. Tem fôlego, é um cara que bola aérea, defensiva e ofensiva, como mostrou no jogo de ontem, é importante. É um cara, tem raça, é um cara. Você pode trocar o Alemão. O torcedor do Figueirense não gosta dele. Você pode trocar o Alemão por outro zagueiro do Avaí, que o cara vai jogar bem, porque vai jogar do lado do Betão de um lado, o Leandro Silva. Pô, e um dos melhores jogadores do Avaí no ano passado, o Capa, começou bem o ano novo. O Capa era um peladeiro, só ia pra frente. Hoje ele tá na linha de 4, está começando a marcar melhor, a se posicionar, tem boa saída de bola, é rápido. Eu acho o Avaí hoje, o time, mesmo com pouco, é o time mais preparado. Eu tô curioso, porque eu acho que o Avaí vai ser campeão catarinense, né? Acho que o Avaí vai ser campeão esse ano. Eu tô curioso para ver o que vai acontecer nessa briga aí da Associação de Clubes lá. Eu acho que o Batistotti fez muito bem, porque é uma disputa de poder. Isso aí, essa frase. Mas deixa eu te apartear. Tu não acha que a Chapecoense tem obrigação de ser campeão? Não, de jeito nenhum. Não, pelo contrário. O Chapecoense está menos obrigação do nada, Marcelo. O Chapecoense partiu do nada. Faz dizer assim, mas é o melhor grupo que tem. E eu vou concordar. Se você olhar grupo individualmente, é o melhor. Só que ela vai jogar com o Avaí. Pô, o Avaí do segundo volante para trás, os caras jogam junto, tá louco. Faz uma diferença muito grande no campeonato tiro curto, igual o estadual. Eu, na verdade, até vou te confessar, eu não estou nem olhando os times. Eu estou falando. Quarta-feira tem Avaí e Chapecoense. Um bom termômetro. Né? Mas eu acho que pro que está colocado aí, por tudo que aconteceu, por tudo que foi dito, feito, não sei, eu achava que a Chapecoense tinha obrigação de ser campeã. Não. Eu discuto essa coisa de ser obrigação, né? E mais ainda com tudo que aconteceu com a Chapecoense. Eu acho que vai demorar, concordo, o Chapecoense tem um bom plantel, tem jogadores, mas só que... De grupo é melhor agora. O entrosamento desse time... E para montar? Vai demorar a rodar. Vai ter que rodar muito para entrosar.
Entende? Aí o Avaí não, o Avaí tem um grupo modesto, vamos dizer assim, com poucas incorporações, assim, pontuais, mas tem ontem mesmo jogou, do time do ano passado, jogou o Alemão, que jogou o Betão, jogou o Capa, o Luan, jogou o outro volante, o Judson, jogou o Diego Jardel, jogou o Rômulo, Tem o Marquinhos para tem entrar o no Marquinhos time, que vai entrar nos jogos de casa, é um cara que tem uma leitura de jogo, e o Avaí com ele em campo é outro, mesmo ele tendo a deficiência Mais ou física menos. que tem. Né? Tá jogando com uma perna só. Não, mas o nível também. Mas joga mais que os outros, né, Mário? O Marquinhos pensa. O Uma Marquinhos, bola parada. E outra coisa, o Avaí está melhor esse ano na bola parada do que ano passado. Melhor, ele vai estar melhor. Eu acho hoje. Sim, o ano que vem ele vai estar melhor ainda, porque ele Não, o negócio mas dele é- é parar. Não. Bola parada no sentido jogadores para executar a estratégia da bola parada. Tem um cara que é o Marquinhos na bola, esse vai ser sempre, mas o Leandro Silva já acrescenta na bola ofensiva, Bocão é bom, o Alemão é muito bom na bola Você ofensiva. está querendo botar o Bocão no Avaí de qualquer Bocão jeito? não, Que Betão, paixão, né, Chico? Não, Pelo cara, sabe amor que eu de tenho- Deus. Eu quero sempre falar Bocão, mas cara. Bocão. E é Betão, gente, Betão, Chico. Então, Não, então, não, olha nem aqui, ó. compara. O que eu sofri com esse Bocão, Pessoal, cara, eu acho que é por isso, é trauma. Concluímos aqui, até porque o Senensat tem compromisso. Eu vou junto com ele, cara, tô querendo Ah, emprego então, também. então vai junto. Não, Vamos junto, não cara. deixa Ei, ele ei, junto. vou fazer a dupla. Não deixa vai ele me junto. seguir, não. não. Não vai, não. Eu seguro ele um pouco aqui, tu segue. tá? Beleza, tá combinado. Então tá, o pessoal, muito obrigado, viu, vocês todos. Eu não vou agradecer a todos que estiveram aqui, porque o Facebook a gente sabe, né, entra e sai, mas tivemos aqui mais de 50 pessoas hoje circulando por aqui, tranquilamente, fora aqueles que entram e não registram que entraram, né? A gente só vê um númerozinho ali. O Brito deve estar nos assistindo, inclusive, só que não diz, né? Muito obrigado, viu, Mário? Obrigado mais uma vez aí, o Mário sempre... O Mário chegou a adiar uma viagem, viu, para vir aqui hoje. É verdade. E não perdesse muita coisa também, porque aquele estado lá tá meio... tá ruim, viu, o negócio Que é? por lá. Aquele estado lá tá ruim, viu? Não, mas eu acho até tu botasse urucubaca na minha viagem, não vai dar. Fizesse uma uruca aí. Chico, obrigado mais uma vez, viu? Obrigado, querido. Para mim é um prazer falar com o Renato, que é meu amigo, o Mário. Eu acho que tu devias. Deixa eu dispensar o rapaz aqui que Não, precisa... só para terminar, tu Ah. devias bolar uma mesa dessas por semana. Boa, então. Devias bolar isso. Tem muita gente, vou te falar. É, eu criei aqui tem um muita selo, gente eu que criei um tá, selo. eu acho que tem público, sabe? Eu Não acho que faça sim. isso sem muita regra. eventualmente. Eu criei aqui um selo Debates RWB. E por conta das coisas, da profissão, a gente não consegue se concentrar só nisso aqui, né? Mas a gente já fez aqui debate sobre cultura, que deu um bafafá danado, né? Muito Teve, bom. teve até, Se não teve desse até bafafá, demissão na é. praça, então, depois eu vou te contar. E já fiz também debate sobre economia, de política, onde de vez em quando a gente dá uma parada para reunir os colegas aqui e as figuras Acho pensantes muito bom, aí da cara. cidade. Acho que Mas tem- vamos fazer mais isso mesmo. Vamos Eu acho, fazer. eu acho que tu devias fazer às segundas-feiras. Ué, então. Pode rodada. Sabe que existem algumas coisas. Existem algumas. os convidados. Mas Eu acho que esse modelo só é bom quando a conversa rola e não só. Olha, o jogador saiu do o treinador do 4-2-3-1. E aqui pode tudo. Não, muita tese, não sei o quê. Aí, não, cara, eu acho que... Eu não tenho saco. Cara, a Ele gente não tem me que, convida. tem que ver Não me um convida. pouco mais do que isso, entende? O O futebol Mário, não é o uma Mário vai ciência fazer o exata. papel do Paulo Francis. Hã? Paulo Francis do Manhattan Connection não falava, meia hora aí o Nelson Mota disse, ô Paulo, faz meia hora que tu não fala. Aí o Paulo Francis disse assim, esse programa hoje tá uma merda. E era isso, né? Por isso que ele não falava. Então, Não, tá mas olha aqui, ó, agradando. eu me comprometo a perseguir essa Tô à ideia. disposição. E agora o problema da internet, além da monetização, é achar os horários certos também, porque as pessoas entram e saem às horas mais loucas, malucas. né? E às vezes eu sou surpreendido que no meio da tarde resolvo fazer um noticiário aqui, entra um monte de gente. Pô, mas então é essa hora. No outro dia não é. Já não é. Então, sei lá, né? A gente vai testando aqui as Mas eu acho coisas. que é um canal muito legal. E aqui Tem pode gente que tudo, né, pede Chico? isso. Tem gente que pede. Porque pode A tudo, gente né? encontra muita gente na rua, A assim. gente pode porra, falar tudo. No Twitter, eu acho que eu sou muito fã do Twitter, cara. Eu gosto eu muito também do gosto. Não, Twitter, estamos lá também. que eu acho que é uma coisa mais real do que o Facebook. Aliás, o Facebook Twitter é uma aí, coisa Mário, meio... É um mundo maravilhoso, né? É, Esse cara, mundo O Mário é um mundo aqui é maravilhoso. o Mário aqui é das antigas nas
nas redações, o Twitter é uma bela ferramenta de ensaio para editor. Né? O sujeito tem que fazer manchete. Mas eu vou te falar, 140 Não caracteres. é a melhor coisa. Eu vou te falar, Tem eu me tese, informo, né? hoje eu me informo, e eu acho que eu me informo bem, né, pelo Twitter. Pelo Twitter, Porque eu tenho várias interpretações da mesma notícia, aí eu posso fazer a minha leitura. Porque se eu me informo só por um canal de comunicação, eu estou morto. Porque esse canal de comunicação, não sei se vai estar traduzindo a notícia como ela é. E às vezes, infelizmente, tu vendo 3, 4 canais, tu vai ver a mesma notícia, igualzinha. Tu tem que ser mortadela e coxinha, entendeu? É verdade. É verdade. Petralha e... Mortadela e coxinha. Vocês não são Talvez tenha um meio termo aí, né? Uma salsicha recheada. Que coisa horrorosa. Tchau, né? Marcelo. Vamos Tchau pra terminar, vocês, vai, tá? Marcelo. Pessoal, Esse daqui eu muito tô obrigado aí, viu? salsicha. Por todos e, por favor, usem essa rede social aqui para dar sugestão de pauta, inclusive, de assuntos, de pessoas para a gente trazer aqui, tá certo? Obrigado a todos vocês aí. Viu? Grande abraço. Tchau, tchau.